galerinha da internet, pessoal do YouTube, vamos pro livro do Harry Potter o mais rápido possível antes que a construção recomece. Então é isso. Estamos lendo o capítulo 13 do Harry Potter e a Ordem da Fênix. O nome do capítulo é A Detenção com Dolores. O jantar no salão... Volta. O jantar no salão principal aquela noite não foi uma experiência agradável para Harry. A notícia sobre o seu torneio de gritos com Umbridge se espalhara com excepcional velocidade, mesmo para os padrões de Hogwarts. Ele ouviu cochichos a toda a volta enquanto comia, sentado entre Rony e Hermione. O engraçado é que nenhum dos colegas que cochichavam pareciam se importar que ele ouvisse o que diziam a seu respeito. Muito ao contrário, pareciam esperar que ele se zangasse e recomeçasse a gritar, para poder ouvir a história em primeira mão. Ele viu Cedrico Diggory ser assassinado. Ele acha que enfrentou você sabe quem. Ah, qual é? Quem é que ele acha que está enganando? Nem vem. O que não entendo, disse Harry com a voz vacilante, descansando a faca e o garfo. Suas mãos tremiam demais para segurá-los com firmeza. É porque todos acreditam na história há 2 meses. Todos acreditaram na história há 2 meses quando Dumbledore a contou. A questão é, Harry, que não tenho muita certeza de que acreditaram, disse Hermione muito séria. Ah, vamos sair daqui? Ela bateu com os próprios talheres na mesa. Rony olhou cobiçoso para a torta de maçã que ainda não terminara, mas acompanhou-os. As pessoas ficaram olhando os 3 saírem do salão. O que quis dizer com essa história de não ter certeza de que tenham acreditado em Dumbledore? Perguntou Harry a Hermione quando chegaram ao patamar do primeiro andar. Olhe, você não entende como foi depois que a coisa aconteceu, explicou Hermione em voz baixa. Você chegou no meio do gramado segurando o cadáver do Cedrico. Nenhum de nós viu o que aconteceu no labirinto. Só tínhamos a palavra do Dumbledore de que você sabe quem tinha retornado, matado o Cedrico e lutado com você. O que é verdade, disse Harry em voz alta. Eu sei que é, Harry, por isso será que pode, por favor, parar de se enfurecer comigo? Pediu Hermione cansada. Só que antes de poderem assimilar a verdade, todos foram embora, passar as férias em casa, lendo durante 2 meses que você é pirado e Dumbledore está ficando senil. A chuva martelava as vidraças enquanto voltavam pelos corredores vazios. A torre da Grifinória... A chuva martelava as vidraças enquanto voltavam pelos corredores vazios à torre da Grifinória. Harry teve a sensação de que seu primeiro dia havia durado 1 semana, mas ainda restava uma montanha de deveres para fazer antes de se deitar. Uma dor latejante começou a se fixar sobre seu olho direito. Ele espiou pelas janelas lavadas de chuva os terrenos da escola agora escuros antes de virar para o corredor da mulher gorda. A cabana de Hagrid continuava apagada. Mimbulus Mibeltonia, disse Hermione antes que a mulher gorda pudesse perguntar. O quadro girou, expondo o buraco que ocultava, e os 3 passaram. A sala comunal estava quase vazia. A maioria dos alunos ainda jantava no salão. Bichento se desenroscou e deixou a poltrona para ir ao encontro deles, ronronando alto, e quando Harry, Rony e Hermione se acomodaram em suas cadeiras favoritas diante da lareira, ele saltou com leveza para o colo da dona e se aconchegou ali como uma almofadinha laranja e peluda. Harry pôs-se a contemplar as chamas, sentindo-se vazio e exausto. Como Dumbledore pôde ter deixado isso acontecer? Exclamou Hermione de repente, fazendo Harry e Rony se sobressaltarem. Bichento pulou do colo dela, parecendo ofendido. Ela socou os braços da poltrona furiosa, fazendo pedacinhos da enchimento escaparem pelos ruídos. Como é que ele pôde deixar aquela mulher horrível dar aulas para nós? E justamente no ano em que temos de prestar os nomes. Bom, nunca tivemos grandes professores de defesa contra as artes das trevas, tivemos? Disse Harry. Você sabe qual é a situação. Hagrid nos contou. Ninguém quer o cargo. Dizem que está azarado. É, mas daí a empregar alguém que se recusa a nos deixar praticar magia. Qual é a do Dumbledore? E ainda por cima está tentando convencer as pessoas a espionarem para ela, disse Rony sombriamente. Estão lembrados de quando ela disse que queria que a gente fosse contar se ouvisse alguém dizendo que você sabe quem voltou? É claro que ela está aqui para espionar, isso é óbvio. Por que outra razão Fudge iria querer que ela viesse? Retrucou Hermione. Não comecem a discutir outra vez, disse Harry cansado quando Rony abriu a boca para revidar. Será que não podemos... Vamos só fazer os deveres, tirá-los do caminho. Eles apanharam as mochilas a um canto e tornaram a se sentar nas poltronas diante da lareira. As pessoas estavam voltando do jantar agora. Harry manteve o rosto desviado do buraco do retrato.
mas ainda assim sentiu os olhares que estava atraindo. Vamos fazer o do Snape primeiro? Perguntou Rony, mergulhando a pena no tinteiro. As propriedades da Pedra da Lua e seus usos na preparação de poções, murmurou ele, escrevendo as palavras no topo do pergaminho, ao mesmo tempo que as enunciava. Pronto. Ele sublinhou o título, depois ergueu os olhos para Hermione, cheio de expectativa. Então, quais são as propriedades da Pedra da Lua e seus usos na preparação de poções? Mas Hermione não estava ouvindo. Tinha os olhos apertados, tentando ver o canto mais distante da sala, onde Fred, George e Lino Jordan estavam sentados no meio de um grupinho de calouros de ar inocente, todos mastigando alguma coisa que parecia ter sido tirada de um grande saco de papel na mão de Fred. Não, sinto muito, mas agora eles foram longe demais, disse ela, se levantando com um ar decididamente furioso. Vamos, Rony. Eu? Quê? Perguntou Rony, procurando visivelmente ganhar tempo. Não, vamos, Hermione. Não podemos repreender os caras por estarem distribuindo doces. Você sabe perfeitamente bem que são pedaços de nogar sangra-nariz, ou vomitilhas, ou fantasias debilitantes? Sugeriu Harry em voz baixa. Um a um, como se uma marreta invisível tivesse acertado uma pancada na cabeça deles, os calouros começaram a desmaiar nas poltronas. Alguns escorregaram direto para o chão, outros caíram por cima dos braços da poltrona, com as línguas penduradas para fora. A maioria dos colegas que observavam a cena ria, mas Hermione aprumou os ombros e marchou diretamente para onde estava Fred e George, agora em pé, pranchetas na mão, observando atentamente os calouros. Rony fez um esforço parcial para se levantar da poltrona, hesitou um instante e em seguida murmurou para Harry. Ela está controlando a situação, e afundou na poltrona o máximo que os seus ossos compridos permitiram. Já basta, disse Hermione com autoridade a Fred e George, fazendo os dois erguerem as cabeças ligeiramente surpresos. Você tem razão, disse George confirmando com a cabeça. Essa dosagem parece bastante forte, não é? Eu disse a vocês hoje de manhã que não podiam testar suas porcarias nos estudantes. Nós estamos pagando a eles, respondeu Fred indignado. Não me interessa, isso pode ser perigoso. Bobagem, disse Fred. Calma aí, Hermione. Eles estão bem. Tranquilizou ali enquanto ia de calouro em calouro enfiando doces roxos em suas bocas abertas. Estão sim, olhe, estão recuperando os sentidos, disse George. Alguns dos calouros estavam de fato voltando a si. Vários deles pareciam tão chocados de se ver caídos no chão ou pendurados nas poltronas que Harry teve a certeza de que Fred e George não lhes explicara o efeito dos doces. Está se sentindo legal? Perguntou George carinhosamente a uma menininha de cabelos escuros caída a seus pés. Acho que estou, respondeu ela trêmula. Excelente, exclamou Fred muito feliz, mas no segundo seguinte Hermione arrebatara de suas mãos a prancheta e o saco de papel com fantasias debilitantes. Não, não é excelente. Claro que é, eles estão vivos, não estão? Respondeu Fred zangado. Você não pode fazer isso, e se tivesse deixado os garotos realmente doentes? Não vamos deixar ninguém doentes. Já testamos os doces em nós mesmos. Isso é só para verificar se todo mundo reage igual. Se vocês não pararem com isso, eu vou... Nos dar uma detenção? Perguntou Fred em tom de quem diz, quero ver você tentar. Mandar a gente escrever frases? Perguntou George debochando. Todos os que acompanhavam a cena estavam rindo. Hermione se impertigou, seus olhos se estreitaram e sua cabeleira densa pareceu estalar de eletricidade. Não, disse a voz com a voz tremendo de raiva, mas vou escrever para sua mãe. Você não faria isso, disse George horrorizado, recuando um passo. Ah, faria sim, confirmou ela séria. Não posso impedir vocês de comerem essas porcarias. Mas vocês não vão dá-las aos calouros. Fred e George ficaram aterrados. Estava claro que, em sua opinião, a ameaça de Hermione era um golpe muito baixo. Com um último olhar de ameaça aos gêmeos, ela tirou a prancheta e o saco de fantasias debilitantes nos braços de Fred e voltou à sua poltrona junto à lareira. Rony agora se enfiara tão no fundo da poltrona que seu nariz encostava nos joelhos. Obrigado pelo apoio, Rony, disse Hermione causticamente. Você resolveu a situação muito bem sozinha, murmurou ele. Hermione olhou por alguns segundos para o pergaminho que deixara em branco, depois disse nervosa. Ah, não adianta, agora não consigo mais me concentrar. Vou me deitar. Ela abriu a mochila com violência. Harry pensou que fosse guardar os livros, mas, em lugar disso, tirou 2 objetos de lã informes, colocou-os cuidadosamente sobre a mesa junto à lareira, cobriu-os com alguns pedaços de pergaminho amarrotados e uma pena quebrada, e deu alguns passos atrás para admirar o feito. Em nome de Merlin, o que é que você está fazendo? Perguntou Rony, observando-a como se temesse que a amiga estivesse perdendo o juízo.
São gorros para os elfos domésticos, esclareceu ela animada, agora enfiando os livros na mochila. E aí, Coringa, tudo bom? Fiz durante o verão, sou uma tricoteira bem lenta, sem magia, mas agora que estou de volta à escola, vou poder fazer muitos mais. Você vai deixar gorros para os elfos domésticos? Perguntou Rony vagarosamente. E vai cobri-los com lixo? É, respondeu Hermione em tom de desafio, atirando a mochila às costas. Isso não é direito, disse Rony zangado. Você está induzindo-os a apanharem os gorros. Está liberando os elfos sem saber se eles querem ser liberados. Claro que eles querem ser liberados, respondeu Hermione na mesma hora, embora seu rosto começasse a corar. Não se atreva a tocar nesses gorros, Rony. Ela saiu da sala. Rony esperou até Hermione desaparecer pela porta que levava ao dormitório das garotas, depois tirou o lixo de cima dos gorros de lã. Eles precisam ao menos ver o que estão apanhando, disse com firmeza. Em todo caso, e enrolou o pergaminho em que escrevera o título do trabalho para Snape. Não tem sentido tentar terminar o dever agora. Não sou capaz de fazê-lo sem Hermione. Não tenho a menor ideia do que se deve fazer com pedras da lua. E você? Mano, eles são muito burros, né, cara? A Hermione tem que fazer tudo por eles. Eles não podem simplesmente ir até a porcaria da biblioteca, pegar um livro sobre pedras da lua e ler pra fazer o relatório deles. Eles não podem fazer isso, não tem capacidade pra isso, né? Tadinha da Hermione. Harry balançou a cabeça, reparando ao fazer esse movimento que a dor em sua têmpora direita piorava. E aí, Gabriel, tudo bom? Sem ficar rouca, né? De preferência. Já chega o barulho lá fora. Se eu ficar sem voz, aí lascou. Pensou num longo trabalho sobre as guerras dos gigantes e sentiu uma pontada forte, sabendo perfeitamente que, quando amanhecesse, iria se arrepender de não ter terminado os deveres. Empilhou os livros e os guardou na mochila. Vou me deitar também. Passou por cima a caminho da porta para o dormitório dos garotos, mas não o olhou. Harry teve a impressão fugaz de que o colega começara a abrir a boca para falar, mas ele apressou o passo e alcançou a paz reconfortante da escadaria circular sem ter de suportar mais nenhuma provocação. O dia seguinte amanheceu tão escuro e chuvoso quanto o anterior. Hagrid continuava ausente da mesa dos professores durante o café da manhã. Mas do lado positivo, hoje não teremos Snape, disse Rony para animar. Hermione deu um enorme bocejo e se serviu de café. Parecia bem satisfeita com alguma coisa, e quando Rony lhe perguntou qual era o motivo de tanta satisfação, ela respondeu simplesmente. Os gorros desapareceram. Parece que os elfos domésticos afinal querem ser liberados. Eu não confiaria nisso, disse Rony em tom cortante. Talvez não contem os gorros como roupas. Eu não achei que parecessem gorros. Pareciam mais bexigas de lã. Hermione não falou mais com ele o resto da manhã. Também, né, mano? Ela passou o verão inteiro tricotando os gorros pra ele virar pra ela e falar que não pareciam gorros, que pareciam bexigas de lã. Tadinha da menina. Aos 2 tempos de feitiço, seguiram-se outros 2 de transfiguração. O professor Flitwick e a professora McGonagall passaram os primeiros 15 minutos de suas aulas falando à turma sobre a importância dos nomes. O que vocês precisam lembrar, disse o pequeno professor Flitwick com sua voz de ratinho encarrapitado, como sempre, em uma pilha de livros para poder ver por cima do tampo da mesa. É que esses exames podem influenciar o seu futuro durante muitos anos. Se vocês ainda não pensaram seriamente em suas carreiras, agora é o momento de fazerem. Entre mentes, receio que iremos trabalhar com mais afinco que nunca, para garantir que vocês possam provar o que valem. Depois dessa introdução, eles passaram mais de 1 hora recordando os feitiços convocatórios que, segundo o professor Flitwick, cairiam com certeza nos exames. E ele arrematou a aula passando a maior quantidade de deveres de feitiços que seus alunos já haviam recebido. Em transfiguração foi igual, se não pior. Vocês não podem passar nos exames, disse a professora McGonagall muito séria, sem se aplicarem seriamente ao estudo e à prática. Não vejo razão alguma para alguém nesta classe deixar de passar no NOM de transfiguração se trabalhar como deve. Neville fez um muxoxinho de descrença. E você também, Longbottom. Não há nenhum problema com o seu trabalho, a não ser sua falta de confiança. Sem morrer, calma aí. Bebam água, pessoal. Servidos de aguinha, um pouquinho assim, geladinho. Geladinha não, que tá frio, mas tá refrescante. Então, hoje vamos começar a estudar os feitiços de desaparição. São mais fáceis do que os conjuratórios, que normalmente vocês não experimentariam até os Niems.
mas estão incluídos entre as mágicas mais difíceis que serão exigidas nos Gnomos. McGonagall tinha toda a razão. Harry achou que os feitiços de desaparição dificílimos. No final do segundo tempo de aula, nem ele nem Rony tinham conseguido fazer desaparecer as lesmas com que estavam praticando. Embora Rony anunciasse esperançoso que achava que a dele ficara um pouco mais pálida. Por outro lado, Hermione fez desaparecer com êxito a sua lesma na terceira tentativa, ganhando da professora 10 pontos para a Grifinória. Foi a única pessoa que não recebeu o dever de casa. Todos os outros receberam ordem de praticar o feitiço e se preparar para uma nova tentativa com as lesmas na tarde seguinte. Agora, ligeiramente em pânico com a quantidade de deveres de que precisavam dar conta, Harry e Rony passaram a hora do almoço na biblioteca, pesquisando os usos das pedras da lua no preparo de poções. Ainda zangada com a calúnia de Rony sobre seus gorros de lã, Hermione não os acompanhou. Quando chegaram à aula de trato das criaturas mágicas à tarde, a cabeça de Harry voltou a doer. O dia se tornara frio e ventoso, e quando desciam o gramado em direção à cabana de Hagrid na orla da Floresta Proibida, sentiram pingos de chuva no rosto. A professora Grubly Plank aguardava a turma a uns 10 metros da porta de entrada de Hagrid, em pé, diante de uma longa mesa de cavalete cheia de gravetos. Quando Harry e Rony chegaram mais perto, ouviram grandes gargalhadas às suas costas. Ao se virarem, viram Draco Malfoy, que vinha em sua direção, cercado pela gangue de sempre de colegas da Sonserina. Obviamente dissera algo muito engraçado, porque Crabbe Goyle, Pansy Parkinson e os demais continuaram a rir gostosamente ao se reunirem em torno da mesa. E a julgar pelo modo insistente de olhar para Harry, ele não teve muita dificuldade em adivinhar quem era o alvo da graça. Todos presentes? Perguntou em tom seco a professora Grubly Plank, quando os alunos da Sonserina e Grifinória finalmente chegaram. Vamos começar logo, então. Quem é capaz de me dizer o nome dessas coisas? A professora indicou um montinho de gravetos sobre a mesa. A mão de Hermione se ergueu. Atrás dela, Malfoy fez uma imitação dentuça de Hermione, dando pulinhos de ansiedade para responder às perguntas. Pansy teve um acesso de riso que se transformou quase num grito quando os gravetos sobre a mesa saltaram no ar e revelaram-se parecer com minúsculos diabretes de madeira, cada um com nodosos braços e pernas marrons, 2 dedos de graveto na ponta das mãos e uma cara gaiata e achatada que lembrava cortiça, em que brilhavam 2 olhinhos de besouro. Exclamaram Parvati e Lilá, irritando Harry completamente. Qualquer um pensaria que Hagrid jamais mostrara as duas outros seres impressionantes. Confessadamente, os vermes foram meio sem graça, mas as salamandras e os hipogrifos tinham sido bem interessantes, e os explosíveis talvez até demais. Por favor, falem baixo, meninas, disse a professora Grubly Plank, energicamente, espalhando um punhado de algo parecido com arroz integral entre os bichos gravetos que imediatamente atacaram a comida. Então, alguém sabe o nome desses bichos, senhorita Granger? Tronquilhos, respondeu Hermione. São guardiões de árvores. Em geral, vivem em árvores próprias para varinhas. Caramba! Minha saliva tá indo pro lado errado toda hora e tô engasgando. 5 pontos para a Grifinória, disse a professora Grubly Plank. São tronquilhos, como disse corretamente a senhorita Granger. Em geral, vivem em árvores que fornecem material de qualidade para varinhas. Alguém sabe o que eles comem? Bichos de conta, respondeu prontamente Hermione, o que explicava por que aquilo que Harry pensara serem grãos de arroz integral estavam se mexendo. E também ovos de fada, quando conseguem encontrá-los. Muito bem, garota, fique com mais 5 pontos. Portanto, sempre que precisarem da madeira de uma árvore em que há um tronquilho alojado, é bom levar um presente de bichos de conta à mão para distrair ou aplacar seu guardião. Eles podem não parecer perigosos, mas se forem irritados, tentarão arrancar os olhos da pessoa com os dedos, que, como vocês veem, são muito afiados e nem um pouco desejáveis perto dos olhos. Então, se vocês quiserem se aproximar um pouco mais, apanhem uns bichos de contas e um tronquilho. Tenho aqui o suficiente para dividi-los por um grupo de 3. Vocês podem estudá-los com mais atenção. Quero que façam individualmente um esboço com todas as partes do corpo identificadas até o final da aula. A turma avançou para a mesa. Harry intencionalmente deu a volta por trás, de modo a terminar ao lado da professora Grubly Plank. Aonde foi o Hagrid? Perguntou ele, enquanto os outros escolhiam os tronquilhos. Não é da sua conta, respondeu a professora reprimindo, a mesma atitude da última vez que Hagrid não aparecera para dar aula. Com um sorriso afetado espalhado pelo rosto pontudo, Draco Malfoy debruçou-se por cima de Harry e apanhou o maior tronquilho que havia. Quem sabe, disse Malfoy a meia voz, de modo que somente Harry pudesse ouvi-lo. Aquele retardadão não acabou se machucando para valer.
Quem sabe o que vai lhe acontecer se não calar a boca, respondeu Harry pelo canto da boca. Vai ver, ele anda se metendo com coisa grande demais para ele, se é que está me entendendo. Malfoy se afastou rindo por cima do ombro para Harry, que repentinamente se sentiu mal. Será que Malfoy sabia de alguma coisa? Afinal, o pai dele era um comensal da morte. E se tivesse informações de que algo sucedera a Hagrid, e que ainda não chegara ao conhecimento da Ordem? Ele tornou a dar a volta à mesa depressa e foi se juntar a Rony e Hermione, que estavam acocorados na grama a alguma distância, tentando persuadir um tronquilho a parar quieto, tempo suficiente para poderem desenhá-lo. Harry puxou o pergaminho e a pena, agachou-se ao lado dos outros e contou, aos sussurros, o que Malfoy acabara de falar. Dumbledore saberia de alguma coisa se tivesse acontecido ao Hagrid, disse Hermione na mesma hora. Mostrar preocupação é fazer o jogo do Malfoy. É dizer a ele que não sabemos exatamente o que está acontecendo. Temos de ignorá-lo, Harry. Tome aqui, segure o tronquilho um instante, para eu poder desenhar a cara dele. Ouviram a voz clara e arrastada de Malfoy no grupo mais próximo. Papai esteve conversando com o ministro há uns 2 dias, sabe? E parece que o ministério está realmente decidido a agir com rigor para acabar com o ensino de segunda classe dessa escola. Por isso, mesmo que aquele retardado supernutrido reapareça, ele provavelmente será despedido na hora. Só que não, né? Ai! Harry apertara o tronquilho com tanta força que quase o partira, e o bicho acabara de revidar, golpeando-lhe a mão com os dedos afiados, produzindo 2 cortes longos e profundos. Harry largou-o no chão. Crabbe e Goyle, que já estavam dando gargalhadas com a ideia de Hagrid ser despedido, riram com mais vontade ao ver o tronquilho disparar em direção à floresta. Um homenzinho de graveto logo engolido pelas raízes das árvores, quando a sineta tocou ao longe, ecoando pelos terrenos da escola. Harry enrolou seu desenho manchado de sangue e foi para a aula de herbologia, com a mão enrolada no lenço de Hermione. O riso zombeteiro de Malfoy ainda ressoando em seus ouvidos. Se ele chamar Hagrid de retardado mais uma vez, disse enfurecido. Harry, não vá brigar com Malfoy. Não se esqueça de que agora ele é monitor e poderia fazer sua vida muito difícil. Uau, como seria uma vida muito difícil? Perguntou Harry sarcasticamente. Rony riu, mas Hermione franziu a testa. Juntos eles foram andando pelos canteiros de hortaliças. O céu continuava incapaz de decidir se queria ou não chover. Eu só gostaria que Hagrid não demorasse a voltar. Nada mais, disse Harry em voz baixa quando chegaram às estufas. E não me diga que a tal Ruby Plank é melhor como professora, acrescentou em tom de ameaça. Eu não ia dizer, respondeu Hermione calmamente. Porque ela nunca vai ser tão boa quanto Hagrid, afirmou ele, muitíssimo consciente de que acabara de presenciar uma aula exemplar de trato das criaturas mágicas e estava absolutamente aborrecido com isso. A porta da estufa mais próxima se abriu e alguns alunos do 4º ano saíram, inclusive Gina. Oi, disse ela alegremente ao passar. Alguns segundos depois, saiu Luna Lovegood atrás do resto da turma, o nariz sujo de terra e os cabelos amarrados com um nó no alto da cabeça. Quando viu Harry, seus olhos salientes pareceram se arregalar de excitação, e ela traçou uma reta até ele. Muitos colegas de Harry se viraram curiosos para olhar. Luna inspirou profundamente e anunciou sem sequer dar um alô preliminar. Acredito que aquele que não deve ser nomeado retornou, e acredito que você lutou com ele e conseguiu fugir. Certo, disse Harry sem jeito. Luna estava usando brincos que pareciam rabanetes cor de laranja, algo que Parvati e Lilá pareciam ter notado, porque davam risadinhas e apontavam para as orelhas dela. Podem rir, disse Luna, erguendo a voz aparentemente sob a impressão de que Parvati e Lilá estavam rindo do que ela dissera, e não do que estava usando. Mas as pessoas achavam que Blibbering Humdinger e Couple Hornets Snorkack também não existiam. Ora, e tinham razão, não? Perguntou Hermione impaciente. Não havia Blibbering Humdinger nem Couple Hornets Snorkack. Luna lançou-lhe um olhar de secar planta e foi embora, com um movimento de impaciência que fazia os rabanetes balançarem loucamente. Parvati e Lilá agora não eram as únicas a cair na gargalhada. Você se importa de não ofender as únicas pessoas que acreditam em mim? Pediu Harry a Hermione a caminho da aula. Ah, pelo amor de Deus, Harry, você pode arranjar gente melhor que ela. Gina me contou tudo sobre a Luna. Pelo jeito, ela só acredita nas coisas quando não há prova de sua existência. Bem, eu não esperaria outra coisa de alguém cujo pai edita o Pasquim. Harry pensou nos sinistros cavalos alados que vira na noite da chegada, e em Luna lhe dizendo que também era capaz de vê-los.
Seu ânimo minguou ligeiramente. Será que ela mentira? Mas antes que pudesse dedicar muito tempo ao assunto, Ernest Macmillan se aproximara dele. Eu quero que você saiba, Potter, disse em alto e bom som, que não são apenas os excêntricos que apoiam você. Eu, pessoalmente, acredito em você 100%. Minha família sempre se manteve firme ao lado de Dumbledore. E eu também. Muito obrigado, Ernesto, disse Harry surpreso, mas satisfeito. Ernesto podia ser pomposo em ocasiões como aquela, mas Harry estava disposto a apreciar profundamente um voto de confiança de alguém que não usava rabanetes pendurados nas orelhas. As palavras do colega sem dúvida apagaram o sorriso do rosto de Lila Brown, e quando Harry se virou para falar com Rony e Hermione, ele vislumbrou a expressão no rosto de Simas, que parecia ao mesmo tempo confusa e desafiadora. Não foi surpresa para ninguém que a professora Sprout começasse a aula fazendo uma preleção sobre a importância dos nomes. Harry gostaria que todos os professores parassem com aquilo. Estava começando a sentir ansiedade e contorções no estômago cada vez que se lembrava da quantidade de deveres que tinha a fazer. Uma sensação que piorou dramaticamente quando a professora Sprout passou para os alunos mais um trabalho no final da aula. Cansados e exalando um forte cheiro de bosta de dragão, o adubo favorito da professora, os alunos da Grifinória marcharam de volta ao castelo, sem querer muita conversa. Fora mais um longo dia. Como Harry estava faminto e teria sua primeira detenção com Umbridge às 5 horas, rumou direto para o salão sem deixar a mochila na torre da Grifinória, na esperança de engolir alguma coisa antes de enfrentar o que ela lhe reservara. Mal alcançara a entrada para o salão principal, porém, ouviu uma voz zangada berrando: Ei, Potter! Que é agora? Murmurou cansado e ao se virar deu de cara com Angelina Johnson, que parecia estar barbaramente irritada. Meu Deus! Ai! Sem morrer, gente. Sem morrer. Aliva, vai pro lado certo. Para de ir pro lado errado. Senão eu vou morrer engasgado aqui. Meu Deus. Vou lhe dizer que o que é agora, disse caminhando decidida ao seu encontro e metendo o dedo com força em seu peito. Como foi que você arranjou uma detenção para 5 horas na sexta-feira? Quê? Por quê? Ah, sim, os testes para goleiro. Ah, agora ele se lembra, vociferou Angelina. Eu não avisei que queria fazer um teste com o time completo para escolher alguém que se ajustasse com todos. Eu não avisei que fiz reserva especial para o campo de quadribol e agora você decidiu que não vai comparecer. Eu não decidi que não vou comparecer, defendeu-se Harry mordido com a injustiça daquelas palavras. Recebi uma detenção daquela Umbridge só porque disse a ela a verdade sobre você sabe quem. Muito bem, pois pode ir direto a ela e pedir para dispensar você na sexta-feira, disse Angelina com ferocidade. E não quero nem saber como vai fazer isso. Diga a ela que você sabe quem é produto de sua imaginação se quiser, mas dê um jeito de estar lá. Angelina se afastou, enfurecida. Sabe de uma coisa? Disse Harry a Rony e Hermione ao entrarem no salão. Acho que é melhor a gente checar com a União de Puddlemere se o Olivia Wood por acaso morreu durante um treinamento, porque a Angelina parece que está encarnando o espírito dele. Você acha que tem alguma probabilidade da Umbridge liberar você na sexta-feira? Perguntou Rony cético quando se sentaram à mesa da Grifinória. Menos que zero, disse Harry deprimido, virando umas costeletas de cordeiro no prato e começando a comer. Mas é melhor eu tentar, não é? Vou me oferecer para cumprir mais 2 detenções ou outra coisa assim, não sei. Ele engoliu a batata que enchia sua boca e acrescentou. Espero que não me segure muito tempo hoje à noite. Você tem consciência de que temos de escrever 3 trabalhos, praticar os feitiços de desaparição para McGonagall, treinar um contrafeitiço para o Flitwick, terminar o desenho do Tronquillo e começar aquele diário idiota de sonhos para Trelawney? Rony gemeu e por alguma razão ergueu os olhos para o teto. E parece que vai chover. O que é que isso tem a ver com os nossos deveres de casa? Perguntou Hermione erguendo as sobrancelhas. Nada, disse Rony na mesma hora, as orelhas corando. Às 5 para 5, Harry despediu-se dos amigos e rumou para a sala da Umbridge, no 3º andar. Quando bateu na porta, ouviu uma voz melosa. Entre! E entrou cautelosamente, olhando a toda a volta. Conhecera essa sala à época dos seus 3 ocupantes anteriores. Quando Gilderoy Lockhart a usara, tinha as paredes cobertas de fotos dele sorridente. Quando Lupin a ocupara, parecia que a pessoa ia deparar com alguma fascinante criatura das trevas em uma gaiola ou em um tanque se aparecesse para visitá-lo.
Na época do Mood Impostor, a sala se encheira de instrumentos e artefatos para detecção de malfeitos e de simulações. Agora, porém, estava completamente irreconhecível. As superfícies tinham sido protegidas por capas de rendas e tecidos. Havia vários vasos de flores secas, cada um sobre um paninho, e em uma parede havia uma coleção de pratos decorativos estampados com enormes gatos em Technicolor, cada um com um laço diferente ao pescoço. Eram tão hediondos que Harry ficou mirando-os paralisado até a professora Umbridge tornar a falar. Boa noite, Sr. Potter. Harry se assustou e olhou para os lados. A princípio, não a notara, porque ela estava usando vestes de flores em tons pálidos que se fundiam perfeitamente com a toalha de mesa sobre a escrivaninha às suas costas. Noite, professora Umbridge, respondeu Harry formalmente. Muito bem, sente-se, disse ela, apontando para uma mesinha forrada com uma toalha de renda, junto à qual ela colocara uma cadeira de espaldar reto. Havia sobre a mesa uma folha de pergaminho em branco, aparentemente à sua espera. Começou Harry sem se mexer. Professora Umbridge, antes de começarmos, eu gostaria de lhe pedir um favor. Os olhos saltados da professora se estreitaram. Ah, é? Bem, eu sou do time de quadribol da Grifinória, e eu devia participar dos testes para escolher um novo goleiro às 5 horas na sexta-feira. E eu estava pensando se poderia faltar à detenção nessa noite e cumprir outra noite, trocar. Ele percebeu, muito antes de chegar ao fim do pedido, que não ia adiantar. Ah, não, disse Umbridge, dando um sorriso tão grande que parecia ter acabado de engolir uma mosca particularmente suculenta. Ah, não. Este é o seu castigo por espalhar histórias nocivas, maldosas, para atrair atenções, Sr. Potter. E com certeza os castigos não podem ser ajustados para atender à conveniência do culpado. Não, o senhor estará aqui às 5 horas da manhã, depois de amanhã e na sexta-feira também, e cumprirá as suas detenções conforme programado. Acho muito bom o senhor estar sendo privado de alguma coisa que realmente queira fazer. Isto irá reforçar a lição que estou querendo lhe ensinar. Harry sentiu o sangue afluir à cabeça e ouviu um tambor tocando nos ouvidos. Então ele contava histórias nocivas, maldosas para atrair atenções, era? A professora o observava com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, mantendo um largo sorriso no rosto, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando, e esperasse para ver se ele recomeçaria a gritar com um esforço concentrado. Harry desviou os olhos dela, largou a mochila ao lado da cadeira de espaldar reto e se sentou. Pronto, disse a professora com meiguice. Já estamos começando a controlar melhor o nosso gênio, não estamos? Agora o senhor vai escrever algumas linhas para mim, Sr. Potter. Não com sua pena, acrescentou quando Harry se curvou para abrir a mochila. O senhor vai usar uma especial que tenho. Tome aqui. Ele entregou uma pena longa e preta com a ponta excepcionalmente aguda. Quero que o senhor escreva. Não devo contar mentiras, disse a professora brandamente. Quantas vezes? Perguntou Harry com uma imitação bastante incrível de boa educação. O tempo que for preciso para a frase penetrar, disse Umbridge com meiguice. Pode começar. A professora foi para sua escrivaninha e se sentou e se debruçou sobre uma pilha de pergaminhos que pareciam deveres para corrigir. Harry ergueu a pena preta e afiada e então percebeu o que estava faltando. A senhora não me deu tinta. Você não vai precisar de tinta, disse ela com um leve tom de riso na voz. Harry encostou a ponta da pena no pergaminho e escreveu. Não devo contar mentiras. E soltou uma exclamação de dor. As palavras apareceram no pergaminho em tinta brilhante e vermelha. Ao mesmo tempo, elas se replicaram nas costas de sua mão direita, gravadas na pele, como se tivessem sido riscadas por um bisturi. Contudo, mesmo enquanto observava o corte brilhante, a pele tornou a fechar, deixando o lugar um pouco mais vermelho que antes, mas, de outra forma, inteiro. Harry virou a cabeça para olhar a Umbridge. Ela o observava, a boca rasgada e bufonídea e distendida em um sorriso. Pois não? Nada, disse Harry em voz baixa. Ele tornou a voltar sua atenção para o pergaminho, tocou-o com a pena e escreveu. Não devo contar mentiras, e sentiu a ardência nas costas da mão pela segunda vez, e de novo as palavras cortaram sua pele, e de novo pararam segundos depois. E assim a tarefa prosseguiu. Repetidamente, Harry escreveu as palavras no pergaminho, não com tinta, como logo veio a perceber, mas com o próprio sangue. E sucessivamente as palavras eram gravadas nas costas de sua mão, fechavam e reapareciam na próxima vez que ele tocava o pergaminho com a pena. A noite desceu à janela da Umbridge. Harry não perguntou quando teria permissão de parar, nem sequer consultou seu relógio. Sabia que ela o observava à procura de sinais de fraqueza, e ele não iria manifestar nenhum.
Nem mesmo se tivesse de se sentar ali a noite inteira, cortando a própria mão com aquela pena. Venha cá, disse ela depois do que lhe pareceram muitas horas. Ele se levantou, sua mão ardia dolorosamente. Quando baixou os olhos, viu que o corte fechara, mas a pele estava em carne viva. Mão, disse ela. Ele a estendeu. Amber a segurou nas dela. Harry reprimiu um estremecimento quando ela o tocou com seus dedos grossos e curtos, que exibiam vários anéis velhos e feios. Parece que ainda não gravou fundo bastante, disse sorrindo. Bom, teremos de tentar outra vez amanhã à noite, não é mesmo? Pode ir. Harry saiu da sala sem dizer uma palavra. A escola estava bem deserta, com certeza passara da meia-noite. Caminhou lentamente pelo corredor, então ao virar um canto, e certo de que ela não o ouviria, saiu correndo. Ele não tivera tempo de praticar os feitiços de desaparição, não escrevera um único sonho em seu diário e não terminara o desenho do tronquilho, tampouco fizera os trabalhos. Harry dispensou o café da manhã no dia seguinte para poder escrever uns 2 sonhos que inventou para o diário da adivinhação. A primeira aula do dia ficou surpreso de ver que um Rony desgrenhado lhe fazia companhia. Por que é que você não fez isso ontem à noite? Perguntou Harry enquanto o amigo corria os olhos pela sala comunal, transtornado, à procura de inspiração. Rony, que estivera ferrado no sono, quando Harry voltou ao dormitório, murmurou alguma coisa como: estava fazendo outra coisa. Curvou-se para o seu pergaminho e escreveu algumas palavras. Vai ter de servir, concluiu fechando o diário com violência. Disse que sonhei que estava comprando sapatos novos. Ela não pode encontrar nada esquisito nisso, pode? Os 2 correram para a Torre Norte juntos. E como é que foi a detenção com a Umbridge? Que foi que ela mandou você fazer? Harry hesitou por uma fração de segundo, depois respondeu. Escrever. Então não foi tão ruim, hein? Não. Ei, ia me esquecendo. Ela liberou você na sexta-feira? Não. Rony deu um gemido de solidariedade. Foi mais um dia péssimo para Harry, um dos piores em Transfiguração. Me perdi. Não, achei. Pois não havia praticado nenhum dos feitiços de desaparição. Teve de abrir mão da hora do almoço para terminar o desenho do tronquilho, e nesse meio tempo as professoras McGonagall e Grubby Plank passaram mais deveres que ele não tinha a menor perspectiva de terminar aquela noite, por causa de sua segunda detenção com a Umbridge. E para coroar, Angelina Johnson foi procurá-lo outra vez na hora do jantar, e ao saber que não poderia participar dos testes para a escolha do goleiro na sexta-feira, disse-lhe que não estava nem um pouco impressionada com a atitude dele e que esperava que os jogadores que pretendiam continuar na equipe pusessem os treinamentos acima dos demais compromissos. Estou cumprindo uma detenção, berrou Harry quando ela ia se afastando. Você acha que eu prefiro ficar trancada em uma sala com aquela sapa velha a jogar quadribol? Pelo menos ela só lhe mandou escrever, disse Hermione consolando-o quando Harry afundou de novo no banco e olhou para o empadão de carne e rins que já não lhe apetecia tanto. Sinceramente, não é um castigo tão horrível. Harry abriu a boca, tornou a fechá-la e concordou com a cabeça. Não tinha muita certeza realmente dos motivos para não contar a Rony e Hermione exatamente o que estava acontecendo na sala de Umbridge. Só sabia que não queria ver os seus olhares de horror. Isso faria a coisa toda parecer pior, e, portanto, mais difícil de enfrentar. Sentia também, muito vagamente, que isto era entre ele e Umbridge, uma luta particular de vontades, e não ia dar à professora a satisfação de saber que se queixara do castigo. Não consigo acreditar na quantidade de deveres de casa que temos, comentou Rony infeliz. Bem, por que você não os fez ontem à noite? Perguntou-lhe Hermione. Afinal, aonde é que você foi? Me deu vontade de caminhar, disse Rony sonsamente. Harry teve a nítida impressão de que ele não era o único que estava omitindo informações naquele momento. Ai, que agonia. A segunda detenção foi tão ruim quanto a anterior. A pele nas costas da mão de Harry se irritou mais rapidamente e dali a pouco estava vermelha e inflamada. Ele achou pouco provável que os cortes continuassem a sarar com tanta eficiência por muito tempo. Logo o corte ficaria gravado em sua mão e Umbridge talvez se desse por satisfeita. Mas Harry não deixou escapar nenhuma exclamação de dor, e do momento em que entrou na sala ao momento em que foi dispensado novamente após a meia-noite, ele nada disse além de boa noite ao entrar e ao sair. A situação dos seus deveres, no entanto, agora estava desesperadora, e quando ele voltou à sala comunal de Grifinória, embora exausto, não foi para a cama,
mas abriu os livros e começou o trabalho de Snape sobre a Pedra da Lua. Eram 2h30 quando terminou. Sabia que não fizera um bom trabalho, mas não havia como remediar, a não ser que entregasse alguma coisa. Sofreria a seguir uma detenção de Snape. Então respondeu rapidamente às perguntas que a professora McGonagall passara para os alunos. Improvisou alguma coisa sobre a forma correta de tratar os tronquilhos para a professora Grubleplank e se arrastou para a cama, onde se largou inteiramente vestido por cima das cobertas e adormeceu imediatamente. A quinta-feira transcorreu em um atordoamento de cansaço. Rony parecia muito sonolento também, embora Harry não conseguisse imaginar o porquê. A terceira noite de detenção se passou do mesmo jeito que as 2 anteriores, exceto que, depois de 2 horas, as palavras "não devo contar mentiras" não desapareceram das costas da mão de Harry. Permaneceram ali, escorrendo gotículas de sangue. A pausa no ruído da pena afiada fez a professora Umbridge erguer a cabeça. "Ah!" disse ela brandamente, dando a volta à escrivaninha para examinar a mão. "Ótimo! Isso deve lhe servir de lembrete, não? Pode ir por hoje." "Ainda tenho de voltar amanhã?" perguntou Harry, apanhando a mochila com a mão esquerda em lugar da direita dolorida. "Ah, claro!" disse a professora com um sorriso tão amplo quanto antes. "Acho que podemos gravar a mensagem um pouco mais fundo, com mais uma noite de trabalho." Harry jamais considerara antes a possibilidade de que poderia haver um professor no mundo que ele odiasse mais do que Snape, mas quando voltava para a torre da Grifinória, teve de admitir que encontrara uma forte concorrente. "Ela é maligna, pervertida, louca, velha." Rony? Ele alcançara o alto da escada, virando à direita e quase colidira com Rony, que estava... Caramba! Estava escondido atrás de uma estátua de Lachlan, o desengonçado, agarrado à sua vassoura. Rony deu um grande salto surpreso de ver Harry e tentou esconder a nova Kingswhip 11 às suas costas. "O que é que você está fazendo?" Nada. O que é que você está fazendo?" Harry amarrou a cara para ele. "Anda, pode me contar. Para que você está se escondendo aqui?" "Estou me escondendo de Fred e George, se é que precisa saber. Eles acabaram de passar com um bando de calouros. Aposto que estão testando coisas nos garotos outra vez. Quero dizer, eles não podem mais fazer isso na sala comunal, não é? Não com a Hermione presente." Ele falava rápido e de um modo febril. "Mas você está carregando a vassoura. Você não tem voado, tem?" perguntou Harry. Bem, tá bem. Vou lhe contar, mas não ria, tá?" disse defensivamente, ficando mais vermelha a cada segundo. Eu pensei em fazer um teste para goleiro da Grifinória. Agora que tenho uma vassoura decente. Pronto, agora vai, pode rir." "Não estou rindo", disse Harry. Rony piscou os olhos. "É uma ideia genial. Seria realmente legal se você entrasse para a equipe." "Nunca vi você jogar de goleiro. Você é bom?" "Não sou ruim", respondeu Rony, imensamente aliviado com a reação de Harry. "Carlinhos, Fred e George sempre me fizeram atuar de goleiro para eles quando treinavam durante as férias." "Então você está praticando hoje à noite?" "Toda noite, desde terça-feira, mas sozinho. Tenho tentado enfeitiçar uma Golus para me atacar, mas não tem sido fácil e não sei se vai adiantar muito." Rony parecia agitado e ansioso. "Fred e George vão rir de se acabar quando eu aparecer para os testes. Ainda não pararam de curtir com a minha cara desde que fui nomeado monitor." "Eu gostaria de estar lá", disse Harry amargurado quando os dois saíram caminhando em direção à sala comunal. Eu também." "Harry, que é isso nas costas da sua mão?" Harry, que acabara de coçar o nariz com a mão direita livre, tentou escondê-la, mas foi tão bem sucedido quanto Rony escondendo a Kingswhip. "É só um corte, não é nada, é..." Mas Rony agarrara o braço dele e o erguera à altura dos olhos. Houve uma pausa durante a qual ele ficou olhando fixamente as palavras gravadas na pele com ar de náusea, e em seguida soltou o braço de Harry. "Pensei que você tivesse dito que ela só estava mandando você escrever." Harry hesitou, mas afinal de contas Rony fora sincero com ele, então contou-lhe a verdade sobre as horas que estava passando na sala de Umbridge. "Ah, megera velha!" exclamou Rony num sussurro de revolta quando pararam diante da mulher gorda, que dormitava tranquilamente com a cabeça encostada na moldura do quadro. "Ela é doente. Vai procurar a McGonagall. Diga alguma coisa." "Não", disse Harry na mesma hora. "Não vou dar a ela a satisfação de saber que me atingiu." "Atingiu? Você não pode deixá-la escapar impune." "Não sei qual é o poder que McGonagall tem sobre ela", disse Harry. "Dumbledore, então. Conte ao Dumbledore." "Não", disse Harry categoricamente. "Por que não?" "Ele já tem muita coisa na cabeça", disse Harry, mas este não era o motivo verdadeiro. Não ia procurar Dumbledore para pedir ajuda, se desde junho o diretor não falara com ele nenhuma vez. "Bom, eu acho que você devia", começou Rony, mas foi interrompido pela mulher gorda, que estivera a observá-lo sonolenta e agora explodia.
vão me dar a senha ou terei de ficar acordada a noite inteira esperando que acabem de conversar? A sexta-feira amanheceu sombria e encharcada com o resto da semana. Embora Harry olhasse automaticamente para a mesa dos professores quando entrava no salão principal, foi sem muita esperança de ver Hagrid, e ele logo voltou seus pensamentos para problemas mais urgentes, como a momentânea pilha de deveres que precisava dar conta e a perspectiva de mais uma detenção com a Umbridge. Duas coisas o sustentaram naquele dia. Uma foi o pensamento de que já era quase o fim de semana. A outra era que, por mais horrenda que certamente seria sua última detenção com a Umbridge, ele teria uma visão do campo de quadribol da janela da sala e poderia, com sorte, ver alguma coisa do treino de Rony. Eram raios muito pálidos de sol, na verdade, mas Harry era grato por qualquer coisa que pudesse atenuar sua presente escuridão. Nunca tivera uma primeira semana pior em Hogwarts. Às 5 horas daquela tarde, ele bateu à porta da sala da professora Umbridge para o que sinceramente esperava que fosse a última vez, e ela o mandou entrar. O pergaminho estava preparado sobre a mesa com a toalha de renda, a caneta preta afiada do lado. O senhor sabe o que fazer, Sr. Potter, disse Umbridge com um sorriso meigo. Harry apanhou a pena e espiou pela janela. Se empurrasse a cadeira uns 3 centímetros para a direita, sob o pretexto de ficar mais próximo à mesa, ele conseguiria. Tinha agora uma vista distante da equipe de quadribol da Grifinória, voando no campo para cima e para baixo, e havia meia dúzia de vultos escuros parados junto às 3 altas balizas, aparentemente esperando a vez de serem testados. Era impossível dizer qual era o Rony a essa distância. Não devo contar mentiras, escreveu Harry. O corte nas costas de sua mão direita abriu e recomeçou a sangrar. Não devo contar mentiras. O corte ficou mais fundo, aferroando, ardendo. Não devo contar mentiras. O sangue escorreu pelo seu pulso. Ele arriscou mais uma espiada pela janela. Quem defendia o gol agora estava fazendo um trabalho realmente medíocre. Kate Bell marcou 2 vezes nos poucos segundos que Harry se atreveu a olhar. Desejando muito que o goleiro não fosse Rony, ele voltou sua atenção para o pergaminho pontilhado de sangue. Não devo contar mentiras, não devo contar mentiras. Ele erguia a cabeça sempre que achava que podia arriscar, quando ouvia a pena de Umbridge arranhando ou uma gaveta se abrindo. O terceiro candidato foi muito bem. O quarto, terrível. O quinto se desviou de um balaço excepcionalmente bem, mas se atrapalhou com uma defesa fácil. O céu foi escurecendo, e Harry duvidou de que pudesse ver o sexto e o sétimo. Não devo contar mentiras, não devo contar mentiras. O pergaminho agora brilhava com as gotas de sangue de sua mão, que queimava de dor. Quando ele tornou a erguer a cabeça, a noite caíra e o campo de quadribol já não era visível. Vamos ver se você já absorveu a mensagem, disse a voz branda de Umbridge meia hora depois. Encaminhou-se para ele, esticando os dedos curtos e cheios de anéis para o seu braço. Então, quando ela o segurou para examinar as palavras gravadas na pele, a dor o queimou, não nas costas da mão, mas na cicatriz em sua testa. Ao mesmo tempo, Harry teve uma sensação extremamente peculiar na região do estômago. Desvencilhou o braço das mãos da professora e ficou em pé de um salto, encarando-a. Ela o encarou de volta, um sorriso distendendo sua boca rasgada e frouxa. Dói, não é? Disse baixinho. Ele não respondeu. Seu coração batia muito forte e acelerado. Será que estava se referindo à mão dele ou sabia o que ele acabara de sentir na testa? Bom, acho que cheguei ao ponto que queria, Sr. Potter. O senhor pode ir. Harry apanhou a mochila e saiu da sala o mais rápido que pôde. Fique calmo, disse a si mesmo ao subir correndo a escada. Fique calmo, pode ser que não signifique necessariamente o que você pensa que significa. Rimbulus Mibeltônia ofegou para a mulher gorda que mais uma vez girou para a frente. Uma gritaria o acolheu. Rony veio correndo ao seu encontro, o rosto radiante, derramando na frente das vestes a cerveja amanteigada do cálice que segurava. Harry, consegui! Entrei, sou o goleiro! Quê? Ah, genial! Exclamou Harry, tentando sorrir naturalmente, enquanto seu coração continuava a disparar e sua mão a latejar e doer. Tome uma cerveja amanteigada, Rony empurrou uma garrafa para ele. Nem posso acreditar. Aonde foi Hermione? Ali, disse Fred, que também bebia cerveja amanteigada, apontando para uma poltrona junto à lareira. Hermione estava cochilando, a bebida balançando precariamente na mão. Bom, ela disse que estava contente quando contei, comentou Rony, parecendo ligeiramente desapontado. Deixe a Hermione dormir, disse George depressa. Somente uns momentos depois é que Harry reparou que vários calouros à volta deles traziam sinais inconfundíveis de sangramentos nasais recentes. Vem aqui, Rony. Veja se uma das vestes antigas de Olívio cabe em você, chamou Katia. Podemos tirar o nome dele e colocar o seu no lugar. Quando Rony se afastou, Angelina se aproximou de Harry. Desculpe se foi um pouco grossa com você hoje mais cedo, Potter, disse de chofre.
Essa coisa de administrar é muito estressante, sabe? Estou começando a pensar que fui um pouco dura com Olivia às vezes. Ela estava observando Rony por cima da borda do cálice com a testa ligeiramente franzida. Escute, eu sei que ele é o seu melhor amigo, mas não é fabuloso, disse sem rodeios. Acho que com um pouco de treinamento ele vai ficar legal. Vem de uma família de bons jogadores de quadribol. Estou apostando que tem um pouco mais de talento do que demonstrou hoje, para ser sincera. Victoria Frobisher e Godofredo Hooper voaram melhor hoje à noite, mas Hooper é um chorão e está sempre se lamentando sobre uma coisa ou outra, e a Victoria faz parte de tudo que é tipo de sociedade. Ela mesma admitiu que se os treinos coincidirem com o clube de feitiços, o clube viria em primeiro lugar. Em todo caso, vamos ter um treino às 2 horas da manhã. Veja se dá um jeito de aparecer dessa vez, e me faça um favor, ajude o Rony o mais que puder, ok? Ele concordou com a cabeça e Angelina voltou para a companhia de Alice Spinnet. Harry foi se sentar ao lado de Hermione, que acordou com um sobressalto quando ele descansou a mochila. Ah, Harry, é você? Que bom para o Rony, não é? Disse ela com um olhar turvo. Estou tão cansada. E bocejou. Fiquei acordada até 1 hora da manhã fazendo mais gorros. Estão desaparecendo, que é uma loucura. E sem a menor dúvida, agora que olhava com atenção, Harry viu que havia gorros de lã escondidos por toda a sala, onde elfos desatentos poderiam acidentalmente apanhá-los. Que legal, comentou distraído. Se não contasse a alguém logo, iria explodir. Escute, Hermione, eu estava na sala da Umbridge e ela segurou meu braço. Ela o escutou com atenção. Quando Harry terminou, disse lentamente. Você está preocupado que você sabe quem esteja controlando a Umbridge como fazia com o Quirrell? Bem, respondeu ele baixando a voz, é uma possibilidade, não? Suponho que sim, disse Hermione, embora não parecesse convencida. Mas acho que não de estar possuindo a Umbridge do mesmo jeito que possuía a Quirrell. Quero dizer, ele agora está vivo de verdade, não está? Tem corpo próprio, não precisaria partilhar o de alguém. Mas suponho que pudesse ter dominado a Umbridge com a munição Impérios. Harry observou Fred, George e Lino fazerem malabarismos com garrafas vazias de cerveja amanteigada durante uns instantes. Então Hermione falou. Mas no ano passado a sua cicatriz doeu quando ninguém estava tocando você. E Dumbledore não disse que isso estava ligado ao que você sabe quem estava sentindo naquele momento? Quero dizer, talvez isso não tenha nenhuma ligação com a Umbridge. Talvez seja só uma coincidência que aconteceu na hora em que você estava com ela. Ela é maligna, disse Harry categoricamente. Pervertida. Ela é horrorosa, concordo, mas, Harry, acho que você devia dizer a Dumbledore que sua cicatriz doeu. Era a segunda vez em 2 dias que alguém o aconselhava a procurar Dumbledore, e sua resposta a Hermione foi exatamente igual à que dera a Rony. Não vou incomodá-lo com isso. Como você acabou de dizer, não é nada muito importante. Tem doído intermitentemente o verão inteiro. Foi um pouco pior hoje à noite, só isso. Harry, eu tenho certeza de que Dumbledore iria querer ser incomodado com isso. É, respondeu antes que pudesse se controlar. É a única parte minha com que Dumbledore se importa. A minha cicatriz, não é mesmo? Não diga isso, não é verdade. Acho que vou escrever a Sirius e ver o que ele acha. Harry, você não pode mencionar uma coisa dessas numa carta, disse Hermione alarmada. Não lembra que Moody falou para termos cuidado com o que escrevemos? Não podemos garantir que as corujas não sejam mais interceptadas. Tudo bem, então. Não vou contar a ele tão pouco, disse Harry irritado e se levantou. Vou me deitar. Por favor, avise ao Rony para mim, sim? Ah, não, disse Hermione parecendo aliviada. Se você está indo, então quer dizer que também posso ir, sem ser mal educada. Estou absolutamente exausta e quero fazer mais gorros amanhã. Escute, você pode me ajudar se quiser. É bem divertido e estou pegando prática. Já sei fazer desenhos e pompons e todo tipo de enfeites agora. Harry olhou bem para o rosto da amiga, que irradiava felicidade. Tentou parecer que se sentia vagamente tentado pela oferta. Não, acho que não vou querer, obrigado. Amanhã não. Tenho um monte de deveres para fazer. E dirigiu-se lentamente para a escada do dormitório dos garotos, deixando-a ligeiramente desapontada. E, pessoal, agora irá começar o capítulo 14. Mas eu recebi um presentinho aqui. Eu vou dar uma comidinha. Rapidinho. Só um pouquinho. Hum.
Tá delicioso. Um nanoninho com sucrilhos, uma delícia. Vai. Só não é legal quando o sucrilhos gruda no dente, né? Aí é ruim. Mas já saiu já. Então, pessoal, bora lá. Capítulo 14. Percy e almofadinhas. Harry foi o primeiro a acordar em seu dormitório na manhã seguinte. Continuou deitado por um momento, observando a poeira rodopiar no raio de sol que entrava pela fresta do cortinado de sua cama. E saboreou o pensamento de que era sábado. A primeira semana do trimestre parecia ter se arrastado uma eternidade, como uma gigantesca aula de história da magia. A julgar pelo silêncio modorrento e o frescor do raio de sol, devia ter acabado de amanhecer. Ele abriu o cortinado, levantou-se e começou a se vestir. O único som, além do pipilar distante dos passarinhos, era a respiração lenta e profunda dos seus colegas da Grifinória. Ele abriu a mochila sem fazer barulho, tirou o pergaminho e a pena, saiu do dormitório e rumou para a sala comunal, indo direto para sua poltrona velha e macia junto à lareira, agora apagada. Harry se acomodou confortavelmente e desenrolou o pergaminho, ao mesmo tempo que corria os olhos pela sala. Os pedaços de pergaminho amarrotados, as bexigas, as jarras vazias e as embalagens de doces, que em geral juncavam a sala ao fim de cada dia, haviam desaparecido, bem como todos os gorros que Hermione tricotara para os elfos. Imaginando vagamente quantos elfos teriam sido liberados, quisessem ou não, Harry destampou o tinteiro, mergulhou a pena e em seguida a manteve suspensa alguns centímetros acima da superfície amarelada e lisa, se concentrando, mas decorrido mais ou menos um minuto, ele se viu contemplando a grade da lareira vazia sem ter a menor ideia do que iria dizer. Pôde então avaliar como teria sido difícil para Rony e Hermione lhe escreverem cartas durante as férias. Como é que iria contar a Sirius tudo o que acontecera na última semana e fazer todas aquelas perguntas que estava ansioso para fazer, sem dar aos possíveis ladrões de cartas muitas informações que não gostaria que obtivessem? Sentou-se imóvel por algum tempo, mirando a lareira, então finalmente tomando uma decisão, mergulhou a pena no tinteiro mais uma vez e apoiou-a com firmeza no pergaminho. Querido Snuffles, espero que esteja bem. A primeira semana aqui foi horrível. Estou realmente feliz que o fim de semana tenha chegado. Temos uma nova professora de defesa contra as artes das trevas, a professora Umbridge. Ela é quase tão simpática quanto a sua mãe. Estou lhe escrevendo porque aquela coisa sobre a qual lhe escrevi no verão passado tornou a acontecer ontem à noite, quando eu estava cumprindo uma detenção com a Umbridge. Estamos todos com saudades do nosso maior amigo e gostaríamos que ele não demorasse a voltar. Responda logo, por favor. Tudo de bom, Harry. Ele releu, então, a carta várias vezes, tentando analisá-la do ponto de vista de uma pessoa de fora. Não conseguiu ver como alguém poderia saber do que ele estava falando, ou com quem estava falando, só pela leitura de sua carta. Tinha esperança de que Sirius percebesse a insinuação sobre Hagrid e dissesse quando ele voltaria. Harry não quis perguntar diretamente para não chamar muita atenção para o que Hagrid poderia estar fazendo enquanto ausente de Hogwarts. Ai, minha garganta. Considerando que era uma carta muito curta, levara muito tempo para ser escrita. Trabalhava seu texto enquanto o sol fora entrando até a metade da sala, e ele agora ouvia ao longe a movimentação nos dormitórios do andar de cima. Lacrando o pergaminho com cuidado, ele passou pelo buraco do retrato e se dirigiu ao corujal. Eu não tomaria esse caminho se fosse você, disse Nick quase sem cabeça, atravessando de maneira desconcertante uma parede um pouco além, quando Harry seguia pelo corredor. Pirraça está planejando pregar uma peça na próxima pessoa que passar pelo busto de Paracelso, ali adiante. Tem a ver com Paracelso caindo na cabeça da pessoa? Perguntou Harry. Por mais engraçado que pareça, tem sim, respondeu Nick quase sem cabeça entediado. A sutileza nunca foi um ponto forte do Pirraça. Estou indo procurar o Barão Sangrento. Talvez ele possa pôr um fim nisso. Até mais, Harry. Ah, tchau, disse o garoto, e em lugar de virar à direita, virou à esquerda, tomando um caminho mais longo, porém mais seguro, para o corujal. Seu ânimo foi crescendo à medida que passava por janela após janela em que se via um céu muito azul. Tinha treino mais tarde. Finalmente ia voltar ao campo de quadribol. Alguma coisa se esfregou em seus tornozelos. Ele olhou e viu a gata cinzenta e esquelética do zelador Madame Nora se esgueirando pelos corredores. Ela fixou em Harry os olhos amarelos feito lâmpadas por um momento, antes de desaparecer atrás de uma estátua de Wilfredo o Melancólico.
Não estou fazendo nada errado, gritou Harry para o bichano. Madame Nora tinha o ar inconfundível de quem vai denunciar um aluno para o seu chefe. Contudo, Harry não conseguia entender o porquê. Estava perfeitamente em seu direito de ir ao Corujal em um sábado de manhã. O sol já ia alto quando Harry entrou no Corujal, e a falta de vidros nas janelas ofuscou sua visão. Grossos raios prateados de sol cortavam em todos os sentidos o recinto circular em que centenas de corujas se aninhavam nas traves, um tanto incomodadas com a luz matinal. Algumas visivelmente recém-chegadas da caça. O chão coberto de palha produzia um ruído de trituração quando ele caminhava sobre pequenos ossos de animais à procura de Edvis. Ah, aí está você! Exclamou ao localizá-la perto do teto abobadado, na verdade. Desça, tenho uma carta para você. Com um pio suave, ela abriu as grandes asas brancas e voou para o ombro dele. Muito bem, eu sei que aqui diz Snuffles por fora, disse ao entregar a carta para a coruja prender no bico. E sem saber exatamente por que, cochichou. Mas é para Sirius, ok? Edwige piscou os olhos cor de âmbar uma vez, e ele tomou o gesto como entendimento. Faça um voo seguro, então, desejou-lhe Harry e levou-a até uma das janelas, fazendo uma pressão momentânea em seu braço. Edwige levantou o voo para o céu excepcionalmente claro. Ele observou a ave até ela se transformar num pontinho negro e desaparecer. Então voltou seu olhar para a cabana de Hagrid, perfeitamente visível dessa janela, e perfeitamente desabitada, a chaminé sem fumaça, as cortinas corridas. As copas das árvores da floresta proibida balançavam à brisa suave e Harry parou para contemplá-la, saboreando o ar fresco que batia em seu rosto. Pensando no quadribol mais tarde. Então ele o viu, um cavalo alado e reptiliano igual aos que puxavam as carruagens de Hogwarts, com as asas negras e coriáceas abertas como as de um pterodátilo. Saiu do meio das árvores como um pássaro enorme e grotesco, fez um grande círculo no ar e tornou a mergulhar entre as árvores. A coisa toda ocorreu com tal rapidez que Harry mal pôde acreditar no que vira, exceto que seu coração estava batendo descontrolado. A porta do corujal se abriu às suas costas. Ele pulou assustado e, virando-se depressa, viu Cho Chang segurando uma carta e um embrulho nas mãos. Oi, disse Harry automaticamente. Ah, oi, respondeu ela ofegante. Não achei que houvesse alguém aqui em cima tão cedo. Só me lembrei há 5 minutos que é aniversário da minha mãe. Ela mostrou o embrulho. Certo, comentou ele. Seu cérebro parecia ter emperrado. Queria dizer alguma coisa engraçada e interessante, mas a visão daquele horrível cavalo alado continuava fresca em sua mente. Dia bonito, disse ele, fazendo um gesto abrangendo as janelas. Suas entranhas pareciam estar encolhendo de vergonha. O tempo. Ele estava falando do tempo. É, concordou Cho, procurando uma coruja adequada. Boas condições para o quadribol. Não saí a semana toda, e você? Também não, disse Harry. Cho escolheu uma das corujas de igreja. Induziu-a a descer e pousar em seu braço, onde a ave esticou a perna de boa vontade para ela poder prender o embrulho. Ah, a Grifinória tem um novo goleiro? Tem, é o meu amigo, Rony Weasley. Você o conhece? Aquele que odeia torcedores dos Tornados? Perguntou Cho sem se alterar. Ele é bom? É, acho que é, mas não vi o teste dele. Estava cumprindo uma detenção. Cho ergueu a cabeça, ainda sem terminar de prender o embrulho à perna da coruja. Aquela tal Umbridge não presta, disse baixando a voz. Lhe dar uma detenção só porque você disse a verdade sobre a morte dele? Todo mundo soube, a escola inteira comentou. Você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito. As entranhas de Harry tornaram a inchar tão rapidamente que ele sentiu que seria capaz de flutuar acima do chão, sujo de titica. Quem se importava com um cavalo alado idiota? Cho achava que ele tinha sido realmente corajoso. Por um instante refletiu se devia mostrar, sem querer, propositalmente sua mão cortada, enquanto a ajudava a atar o embrulho à coruja. Mas na mesma hora que lhe ocorreu esse pensamento excitante, a porta do corujal tornou a se abrir. Filch, o zelador, entrou chiando no aposento. Havia marcas roxas em suas bochechas fundas e riscadas de pequenas veias. Seu queixo tremia e seus cabelos grisalhos estavam despenteados. Obviamente viera correndo até ali. Madame Nora seguia-o colada aos seus calcanhares, espiando as corujas no alto e miando com fome. Houve um esvoaçar inquieto nas traves e uma grande coruja marrom clicou o bico de forma ameaçadora. Ahá! Disse Filch, dando um passo em direção a Harry, sacudindo as bochechas moles de raiva. Tive uma dica de que você estava pretendendo despachar um grande pedido de bombas de bosta. Harry cruzou os braços e encarou o zelador.
Quem lhe disse que eu estava fazendo um pedido de bombas de bosta? Cho olhou de Harry para Filch, também franzindo a testa. A coruja de igreja em seu braço, cansada de se equilibrar em uma perna só, deu um pio de aviso, mas a garota fingiu não ouvir. Tenho minhas fontes, disse Filch com um sibilo presunçoso. Agora me entregue o que está despachando. Sentindo-se imensamente grato de que não tivesse demorado a despachar sua carta, Harry disse. Não posso, já foi. Foi? Exclamou Filch com o rosto contraído de raiva. Foi, disse Harry calmamente. O zelador abriu a boca furioso, contorceu-a por alguns segundos, depois varreu com um olhar as vestes de Harry. Como é que posso saber que você não está com o pedido no bolso? Porque... Eu ouvi despachar, disse Cho aborrecida. Filch virou-se para ela. Você ouviu? Isso mesmo, eu ouvi, confirmou ela com ferocidade. Houve uma pausa momentânea em que Filch encarou Cho com um olhar penetrante. Cho o retribuiu com a mesma intensidade, então o zelador deu as costas e saiu arrastando os pés em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta e olhou mais uma vez para Harry. Se eu sentir o menor cheirinho de bomba de bosta... E desceu as escadas pisando forte. Madame Nora lançou um olhar desejoso para as corujas e seguiu o dono. Harry e Cho se entreolharam. Obrigado, disse Harry. Não foi nada, disse ela, terminando finalmente de prender o embrulho à outra perna da coruja, corando ligeiramente. Você não estava fazendo um pedido de bombas de bosta, estava? Não. Então, por que será que ele achou que você estava? Perguntou Cho enquanto levava a coruja até a janela. Harry encolheu os ombros, sentia-se tão perplexo quanto ela, embora estranhamente o caso não o preocupasse muito naquele momento. Os dois deixaram o corujal juntos. Na entrada do corredor que levava para a ala oeste do castelo, Cho disse. Vou virar aqui. Bom, voltaremos a nos ver, Harry. Voltaremos. Cho sorriu para ele e foi embora. Harry continuou seu caminho sentindo uma grande alegria interior. Conseguira manter uma conversa inteira com ela sem se atrapalhar nenhuma vez. Você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito. Cho o chamara de corajoso. Não o odiava por estar vivo. Naturalmente, ela preferira o Cedrico. Ele sabia disso, embora se ele ao menos tivesse convidado Cho para o baile antes do Cedrico, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela parecera lamentar com sinceridade que precisasse recusar o seu convite. Dia, disse Harry animado para Rony e Hermione ao se juntar a eles na mesa da Grifinória no salão principal. Por que você tá com esse ar tão satisfeito? Perguntou Rony surpreso, observando Harry. Quadribol mais tarde, respondeu ele feliz, puxando para perto uma grande travessa de bacon com ovos. Ah, disse Rony. Ele descansou no prato a torrada que estava comendo e tomou um grande gole do suco de abóbora. Depois disse, escute, você toparia sair mais cedo comigo? Só para me ajudar a praticar um pouco antes do treino? Assim você poderia, sabe, me ajudar a focalizar melhor minha visão? Ok, disse Harry. Olhe, acho que vocês não deviam, disse Hermione séria. Os dois já estão realmente atrasados com os deveres de casa. Mas interrompeu o que ia dizer. O correio matinal estava chegando e, como sempre, o profeta diário veio voando em sua direção no bico de uma coruja das torres, que pousou perigosamente próxima do açucareiro, e estendeu a perna. Hermione meteu um nuque na bolsinha de couro, apanhou o jornal e esquadrinhou a primeira página criticamente, enquanto a coruja levantava voo. Alguma coisa interessante? Perguntou Rony. Harry riu, sabendo que o amigo estava interessado em impedir que Hermione continuasse a falar sobre os deveres. Não, suspirou ela. Só uma bobagem sobre o baixista da banda, As Esquisitonas, que vai casar. Hermione abriu o jornal e desapareceu atrás de suas páginas. Harry concentrou-se em se servir de uma nova porção de ovos com bacon. Rony examinava as janelas superiores do salão, parecendo ligeiramente preocupado. Espere um instante, disse Hermione de repente. Ah, não! Sirius! O que aconteceu? Disse Harry, puxando o jornal com tanta violência que o rasgou ao meio, ficando uma metade na mão da amiga e a outra na dele. O Ministério da Magia recebeu uma informação de fonte fidedigna de que Sirius Black, notório assassino de massa, blá blá blá, está presentemente escondido em Londres. Leu Hermione em sua metade, com um sussurro angustiado. Lúcio Malfoy. Aposto que foi, disse Harry em tom baixo e indignado. Ele reconheceu Sirius na plataforma. Que? Disse Rony parecendo alarmado. Você não disse? Fizeram os outros dois. O Ministério da Magia alerta a comunidade bruxa que o Black é muito perigoso. Matou 13 pessoas. Evadiu-se de Azkaban. As bobagens de sempre, concluiu Hermione, pousando sua metade do jornal e olhando amedrontada para Harry e Rony. Bom, ele simplesmente não poderá sair de casa outra vez. É só, sussurrou. Dumbledore avisou-o para não sair. Harry baixou os olhos deprimido para o pedaço do profeta que rasgara. A maior parte da página estava tomada por um anúncio da Madame Malkin,
Roupas para todas as ocasiões, que pelos dizeres estava em liquidação. Ei! Exclamou ele, esticando o jornal na mesa para que Hermione e Rony pudessem ver. Olhem só isso! Já tenho todas as vestes que quero, disse Rony. Não, tornou Harry. Olhe, esse pedacinho de notícia aqui. Rony e Hermione se curvaram para ler. A notícia não chegava a 3 centímetros e estava no fim de uma coluna. Seu título era Invasão no Ministério. Sturge Podmore, 38 anos, residente nos Jardins Laburnum 2, Clapham. Compareceu perante a Suprema Corte dos Bruxos sob a acusação de invadir o Ministério da Magia e tentar roubar o bruxo vigia Érico Munch, que o encontrou tentando forçar uma porta de segurança máxima a 1h da manhã. Podmore, que se recusou a se defender, foi considerado culpado das 2 acusações e sentenciado a 6 meses em Azkaban. Sturge Podmore, repetiu Rony lentamente. Ele é aquele cara que parece que tem a cabeça coberta de palha, não é? É dos que pertencem à Rony! Psiu, disse Hermione, lançando um olhar aterrorizado em volta. 6 meses em Azkaban, sussurrou Harry chocado, só por tentar passar por uma porta. Não seja bobo, não foi só por tentar passar por uma porta. Afinal, o que é que ele estava fazendo no Ministério da Magia a 1 da madrugada? Murmurou Hermione. Você acha que ele estava fazendo alguma coisa para a Ordem? Perguntou Rony baixinho. Esperem um instante, disse Harry lentamente. Sturge devia ter ido nos levar ao embarque, lembram? Os dois olharam para ele. Devia fazer parte da guarda que ia nos levar a King's Cross, lembra? E Moody ficou todo aborrecido porque ele não apareceu. Então será que não estaria fazendo um serviço para eles? Bom, talvez não esperassem que ele fosse pego, ponderou Hermione. Poderia ser um flagrante forjado, exclamou Rony excitado. Não, escutem aqui, continuou baixando a voz teatralmente ao ver a expressão ameaçadora no rosto de Hermione. O Ministério suspeitava que ele fosse um dos seguidores de Dumbledore, não sei. Então o atraíram ao Ministério e ele não estava tentando forçar porta alguma, talvez tenham inventado alguma coisa para apanhá-lo. Houve uma pausa enquanto Harry e Hermione consideravam a ideia. Harry achou que parecia muito forçada. Hermione, por sua vez, pareceu bem impressionada. Sabem, eu não ficaria nada surpresa se isso fosse verdade. Vocês querem saber o que realmente aconteceu? Eu conto pra vocês. Ele foi, como que eu posso dizer, amaldiçoado? Pode ser assim. Ela dobrou sua metade do jornal pensativa. Quando Harry descansou os talheres, ela pareceu despertar do devaneio. Certo, muito bem. Acho que primeiro devemos encarar aquele trabalho para Sprout sobre os arbustos autofertilizantes. E, se tivermos sorte, poderemos começar o feitiço para conjurar a vida antes do almoço. Harry sentiu uma pontadinha de remorso ao pensar na pilha de deveres que o aguardava no andar de cima, mas o céu estava claro, estimulantemente azul, e ele não montava sua Firebolt havia 1 semana. Quero dizer, podemos fazer isso hoje à noite, disse Rony quando os dois desceram os gramados em direção ao campo de quadribol, com as vassouras aos ombros e o alerta calamitoso de Hermione de que não iriam passar nos gnomos, ainda ressoando em seus ouvidos. E temos amanhã. Ela se preocupa demais com o trabalho. Esse que é o problema dela. Rony fez uma pausa e acrescentou num tom um pouco ansioso. Você acha que ela estava falando sério quando disse que não nos deixaria copiar as anotações dela? Acho, respondeu Harry. Ainda assim, treinar também é importante. Temos de praticar se quisermos continuar na equipe de quadribol. É verdade, disse Rony num tom mais esperançoso. E temos tempo suficiente para fazer tudo. Aham. Tá bom. Ao se aproximarem do campo de quadribol, Harry olhou para sua direita, onde as árvores da Floresta Proibida balançavam sombriamente. Nada saía voando dali, o céu estava vazio, exceto por umas poucas corujas distantes esvoaçando em torno da torre do Corujal. Ele tinha bastante com que se preocupar. O cavalo alado não estava lhe fazendo mal algum. Tirou-o da cabeça. Os dois apanharam bolas no armário do vestiário e foram trabalhar, Rony guardando as 3 altas balizas, Harry ocupando a posição de artilheiro e tentando fazer a goles passar por Rony. Harry achou que o amigo era bom, bloqueou 3/4 dos gols que Harry tentou marcar, e foi jogando melhor à medida que continuavam a praticar. Depois de umas 2 horas, eles voltaram ao castelo para o almoço, durante o qual Hermione deixou bem claro que achava os dois irresponsáveis. Em seguida, voltaram ao campo de quadribol para o treino marcado. Todos os companheiros de equipe, exceto Angelina, já se encontravam no vestiário quando eles entraram. Tudo bem, Rony? Cumprimentou George com uma piscadela. Tudo, respondeu Rony, que fora ficando cada vez mais quieto a caminho do campo. Pronto para nos fazer dar vexame, Roniquinho monitor? Disse Fred ao emergir descabelado da abertura das vestes de quadribol,
um sorriso ligeiramente malicioso no rosto. Cala a boca, respondeu Rony impassível, pondo as vestes da equipe pela primeira vez. Ficaram boas nele, considerando que tinham pertencido a Olívio, cujos ombros eram mais largos. Ok, todos, disse Angelina saindo da sala do capitão, já de uniforme. Vamos começar. Alicia e Fred, se puderem, tragam o caixote de bolas. Ah, tem um pessoal lá fora que veio assistir, mas quero que vocês finjam que não estão vendo, tá? Alguma coisa em seu tom pretensiosamente casual levou Harry a pensar que talvez soubesse quem eram os espectadores sem convite, e acertou em cheio quando saíram do vestiário para a claridade do campo. Ouviram uma tempestade de vaias e assobios da equipe de quadribol da Sonserina, e de mais alguns agrupados no meio das arquibancadas vazias. Suas vozes ecoavam ruidosamente pelo estádio. Que é aquilo que o Weasley está montando? Berrou Malfoy, debochando com seu jeito arrastado de falar. Por que alguém lançaria um feitiço de voo num pedaço de pau velho e mofado como aquele? Crabbe, Goyle e Pence davam escandalosas gargalhadas. Rony montou sua vassoura e deu um impulso do chão, e Harry o seguiu, observando as orelhas do amigo ficarem vermelhas. Não ligue para eles, disse acelerando para alcançar Rony. Veremos quem vai rir depois que jogarmos contra eles. É exatamente a atitude que quero, Harry, aprovou Angelina voando em torno deles com a Goles embaixo do braço e desacelerando para planar diante de toda a equipe. Já no ar. Ok, todos vamos começar com alguns passos só para esquentar o time todo, por favor. Ei, Johnson. Afinal, que penteado é esse? Esganiçou-se Pence da arquibancada. Por que alguém iria querer parecer que tem minhoca saindo do crânio? Angelina afastou suas longas tranças do rosto e continuou calmamente. Então se espalhem e vamos ver o que conseguimos fazer. Harry deu meia volta e se afastou dos outros em direção à extremidade do campo. Rony recuou para o gol oposto. Angelina ergueu a Goles com uma das mãos e atirou-a com força para Fred, que a passou a George, que a passou a Harry, que a passou a Rony, que a deixou cair. Os garotos da Sonserina, liderados por Malfoy, urraram de tanto rir. Rony, que mergulhara em direção ao solo para apanhar a Goles antes que ela tocasse o chão, saiu mal do mergulho e escorregou pelo lado da vassoura. Em seguida, voltou à altura normal de jogo, corando. Harry viu Fred e George se entreolharem, mas, o que não era normal, nenhum dos dois disse nada, pelo que ele se sentiu grato. Passe adiante, Rony, gritou Angelina, como se nada tivesse acontecido. Rony atirou a Goles para Alicia, que a passou a Harry, que a passou a George. Ei, Potter, como está sua cicatriz? Gritou Malfoy. Tem certeza de que não precisa se deitar um pouco? Já deve fazer o quê? Uma semana que você esteve na ala hospitalar? Isso é um recorde para você, não é não? George passou a bola para Angelina, ela inverteu o passe para Harry, pegando-o desprevenido, mas ele apanhou a bola nas pontinhas dos dedos e emendou rapidamente o passe para Rony, que mergulhou para apanhar a bola, mas perdeu-a por pouco. Assim não dá, Rony, disse Angelina aborrecida quando ele tornou a mergulhar em direção ao solo atrás da Goles. Se liga! Seria difícil dizer o que estava mais Scarlet, se a Goles ou a cara de Rony. Quando ele mais uma vez recuperou a altura normal, Malfoy e o resto dos colegas da Sonserina uivaram de tanto rir. Na terceira tentativa, Rony apanhou a Goles. Talvez por alívio, ele a passou com tanto entusiasmo para a caixa que a bola vazou pelas mãos estendidas da jogadora e bateu com força em seu rosto. Desculpe, gemeu Rony, precipitando-se para a frente a ver se a machucara. Volte à sua posição. Ela está ótima, vociferou Angelina, mas quando estiver passando a bola para uma companheira de equipe, tente não derrubá-la da vassoura, tá? Deixa isso para os balaços. O nariz de Katia estava sangrando. Lá embaixo, os garotos da Sonserina batiam os pés e caçoavam. Fred e George correram para Katia. Aqui, tome isso, disse Fred, entregando à jogadora alguma coisa pequena e roxa que tirara do bolso. Vai parar o sangramento rapidinho. Tudo bem, gritou Angelina. Fred e George, vão buscar seus bastões e um balaço. Rony, vá para as balizas. Harry, solte o pomo quando eu mandar. Vamos visar o gol do Rony, é óbvio. Harry disparou atrás dos gêmeos para apanhar o pomo. Rony está melando tudo, não tá? Murmurou George quando os três pousaram junto ao caixote das bolas e o abriram para tirar um dos balaços e o pomo. É só nervoso, disse Harry. Ele estava ótimo quando praticamos hoje de manhã. Ah, bem, espero que ele não tenha dado o melhor antes do treino, comentou Fred desalentado. Eles voltaram ao ar quando Angelina apitou. Harry parou o pomo e Fred e George deixaram o balaço voar. Daquele momento em diante, Harry parou de perceber o que os outros estavam fazendo. Sua tarefa era recapturar a minúscula bola dourada de asas que valia 150 pontos para o time do apanhador. E realizar isso exigia enorme velocidade e destreza. Ele acelerou, descrevendo círculos, indo ao encontro dos artilheiros e se desviando deles, o ar cálido do outono fustigando seu rosto. Os gritos distantes da turma da Sonserina, um ronco sem sentido em seus ouvidos. Mas, cedo demais, o toque do apito fez parar. Para! Berrou Angelina. Rony, você não está cobrindo a baliza do meio!
Harry se virou para olhar Rony, que estava planando diante do aro da esquerda, deixando os outros dois completamente descobertos. Ah, desculpe. Você não pode ficar parado observando os artilheiros, disse Angelina. Ou fica na posição central até que precise se mexer para defender o aro, ou então fica circulando os aros, não sai vagando para o lado. Foi assim que você deixou passar os últimos 3 gols. Desculpe, repetiu Rony, seu rosto vermelho brilhando como um farol contra a luz. E aí, dudes, tudo bom? Contra a luz azul claro do céu. Tudo tranquilos? Ai, coceira. E Kátia, será que você pode dar um jeito no sangramento desse nariz? Está piorando, disse a garota com a voz embargada, tentando estancar o sangue com a manga do uniforme. Harry olhou para Fred, que parecia ansioso, verificando os bolsos. Viu-o tirar uma coisa roxa, examiná-la por um segundo e então procurar Kátia com um olhar evidentemente horrorizado. Bom, vamos experimentar outra vez. Angelina fingia não ouvir o pessoal da Sonserina, que agora inventara uma cantilena de Grifinória é freguês, mas apesar disso havia uma certa rigidez na maneira com que montava sua vassoura. Ai, Jesus, que coceira! Fazer um live action? Ah, se fosse fácil assim, né? Fazer um live action, a gente até faria, né? Tranquilo. Eu tenho 2 varinhas. Eu tenho a da Hermione e a do Harry. Mas enfim, né? Desta vez, a equipe não chegara a completar 3 minutos de voo quando o apito de Angelina tornou a soar. Harry, que acabara de avistar o pomo orbitando a baliza oposta, parou, sentindo-se visivelmente aborrecido. "Que foi agora?" perguntou impaciente a Alicia, que estava mais próxima. "Kátia!" Harry virou-se e viu Angelina, Fred e George voando a toda velocidade em direção a Kátia. Harry e Alicia correram também. Era claro que Angelina parara o treino bem em tempo. Kátia estava branco gesso e coberta de sangue. "Ela precisa ir para a ala hospitalar", disse Angelina. "Nós a levamos", disse Fred. "Ela, talvez tenha engolido uma vagem bolha de sangue por engano." "Bem, não adianta continuar sem 2 batedores e uma artilheira", anunciou Angelina, mal-humorada, quando Fred e George dispararam para o castelo, amparando Kátia. "Anda, gente, vamos trocar de roupa." A turma da Sonserina continuou a cantilena enquanto eles se dirigiam ao vestiário. "Como foi o treino?" perguntou Hermione com indiferença, meia hora mais tarde, quando Harry e Rony passaram pelo buraco do retrato e entraram na sala comunal da Grifinória. "Foi", começou Harry. "Uma meleca", disse Rony, com a voz cava afundando. Oxi, eu, hein? Afundando numa poltrona ao lado de Hermione. Ela ergueu os olhos para Rony e o gelo que estivera lhe dando pareceu derreter. "Bom, foi só o seu primeiro treino", disse em tom de consolo. "Leva tempo para..." "Quem disse que fui eu que melei tudo?" retorquiu Rony. "Ninguém", respondeu ela espantada. "Pensei..." "Você pensou que eu só podia estragar tudo?" "Não, é claro que não. Olhe, você disse que foi uma meleca, então eu só..." "Vou começar a fazer os deveres", anunciou Rony enfurecido e saiu pisando forte em direção à escada para o dormitório dos garotos. E desapareceu. Hermione se virou para Harry. "Ele foi uma meleca?" "Não", disse Harry lentamente. Hermione ergueu as sobrancelhas. "Bem, suponho que podia ter jogado melhor", murmurou Harry. "Mas foi só o primeiro treino, como você mesmo disse." Aparentemente, nem Harry nem Rony conseguiram adiantar muito seus deveres naquela noite. Harry sabia que o amigo estava preocupado demais com seu péssimo desempenho no treino de quadribol, e ele próprio estava achando difícil tirar da cabeça aquela cantilena de Grifinória freguês. Os garotos passaram o domingo inteiro enterrados nos livros na sala comunal, que se enchia e se esvaziava ao seu redor. Fazia mais um belo dia de sol, e a maioria dos colegas da casa passou o tempo nos terrenos da escola, aproveitando o que bem poderia ser a última aparição do sol daquele ano. Quando anoiteceu, Harry teve a impressão de que alguém andara malhando seu cérebro contra sua caixa craniana. "Sabe, provavelmente devíamos tentar adiantar os deveres durante a semana", murmurou Harry para Rony quando finalmente puseram de lado o longo trabalho pedido pela professora McGonagall sobre o feitiço para conjurar a vida, e se voltaram infelizes para o trabalho igualmente longo e difícil da professora Sinistra sobre as várias luas de Júpiter. "É", respondeu Rony esfregando os olhos ligeiramente congestionado e atirando a 5ª folha de pergaminho que estragava na lareira ao lado. "Escuta, vamos perguntar a Hermione se podemos dar uma olhada no que ela fez?" Harry olhou para a amiga, que estava sentada com o bichento ao colo. Conversava alegremente com Gina, segurando à sua frente um par de agulhas de tricô, que lampejava no ar, e agora tecia um par de meias uniformes para elfos. Gente do céu.
Coceira, vontade de arrancar o nariz fora. Não, respondeu deprimido. Você sabe que ela não vai deixar. Então continuaram a estudar, enquanto o céu lá fora se tornava gradualmente mais escuro. Aos poucos, o número de colegas na sala comunal começou a diminuir. Às 11h30, Hermione se aproximou deles, bocejando. Quase no fim? Não, disse Rony secamente. A lua maior de Júpiter é Ganímedes e não Calisto, disse ela, apontando para uma linha no trabalho de astronomia de Rony, por cima do seu ombro. E é Io que tem vulcões. Obrigado, agradeceu ele asperamente, riscando as frases erradas. Desculpe, eu sei, ótimo, você só veio até aqui para criticar. Rony, não tenho tempo para ouvir sermão, tá, Hermione? Sou até o pescoço. Não, olhe! Hermione estava apontando para a janela mais próxima. Harry e Rony olharam. Uma bela coruja das torres estava pousada no parapeito da janela, olhando para Rony dentro da sala. Aquela não é Hermes? Perguntou Hermione, parecendo espantada. Caracas, é mesmo, respondeu Rony baixinho, largando a pena e se levantando. Para que será que o Percy está me escrevendo? Ele foi até a janela e a abriu. Hermes entrou, pousou sobre o trabalho de Rony e estendeu a perna para que ele a perna em que estava presa a carta. O garoto desamarrou e a coruja partiu imediatamente, deixando pegadas de tinta no desenho que Rony fizera da lua. Decididamente é a letra de Percy, disse Rony, afundando de volta na poltrona e fixando as palavras no exterior do pergaminho. Ronald Weasley, Grifinória, Hogwarts. Ele olhou para os outros dois. Que é que vocês acham? Abre, pediu Hermione, ansiosa, e Harry concordou com a cabeça. Rony desenrolou o pergaminho e começou a ler. À medida que seu olhar descia pelo pergaminho, mais carrancudo ele ia ficando. Quando terminou de ler, parecia absolutamente enojado. Atirou a carta para Harry e Hermione, que juntaram as cabeças e leram. Caro Rony, acabei de saber, por ninguém menos que o ministro da magia em pessoa, que soube por sua nova professora Umbridge, que você foi nomeado monitor em Hogwarts. Fiquei agradavelmente surpreso quando ouvi a notícia e, primeiramente, preciso lhe dar os meus parabéns. Devo admitir que sempre receei que você tomasse o que poderíamos chamar de caminho do Fred e do George, em lugar de seguir os meus passos. Por isso pude imaginar o que senti quando soube que você parou de zombar da autoridade e decidiu assumir uma responsabilidade de peso. Mas quero lhe dar mais do que os parabéns, Rony. Quero lhe dar um conselho, razão pela qual estou preferindo mandar esta carta à noite, em vez de mandá-la pelo correio matinal. Esperemos que você possa lê-la longe de olhares curiosos e evitar perguntas embaraçosas. Por uma coisa que o Ministério deixou escapar quando me contou que você agora é monitor, deduzo que você ainda esteja vendo o Harry Potter com muita frequência. Preciso lhe dizer, Rony, que nada pode torná-lo mais vulnerável de perder seu distintivo do que continuar se confraternizando com esse garoto. Tenho certeza de que você está surpreso com isso. Sem dúvida, você dirá que Potter sempre foi o favorito de Dumbledore, mas me sinto na obrigação de lhe informar que Dumbledore talvez não continue por muito tempo à frente de Hogwarts. E as pessoas realmente influentes têm uma opinião diferente, e provavelmente mais exata, do comportamento de Potter. Não direi muito mais do que isso, mas se você ler o Profeta Diário amanhã, terá uma boa ideia para que lado estão soprando os ventos. E veja se consegue reconhecer o seu caro irmão. Seriamente, Rony. Você não quer ser igualado a Potter. Poderia ser muito prejudicial para os seus projetos futuros. E estou me referindo aqui à sua vida depois de terminar a escola também. Como você deve saber, uma vez que o nosso pai acompanhou Potter ao tribunal, ele compareceu a uma audiência disciplinar este verão perante toda a Corte Suprema, e não saiu com uma boa imagem. Foi inocentado por uma mera tecnicalidade, se quer saber. E muitas pessoas com quem falei continuam convencidas de que ele é culpado. Talvez você tenha receio de cortar seus vínculos com Potter. Sei que ele pode ser desequilibrado e violento. Mas se isso o preocupar de alguma forma ou se observou mais alguma coisa no comportamento de Potter que o possa estar incomodando, peço que vá procurar Dolores Umbridge, uma mulher realmente encantadora que estou certo que terá muito prazer em aconselhá-lo. Isto me leva a lhe dar mais conselhos. Como já insinuei acima, o regime de Dumbledore em Hogwarts talvez esteja no fim. Sua lealdade, Rony, não deve ser a ele, mas à escola e ao ministro. Lamento muito saber que, até o momento, a professora Umbridge está encontrando muita pouca cooperação dos professores em seu esforço para realizar as mudanças necessárias em Hogwarts, que o ministro tão ardentemente deseja. Embora sua tarefa deva ficar mais fácil a partir da próxima semana, leia o Profeta Diário amanhã. Só lhe adiantarei uma coisa. Um estudante que se mostrar disposto a ajudar a professora Umbridge agora talvez fique bem colocado para se candidatar à função de monitor-chefe dentro de mais uns 2 anos. Sinto muito não ter podido vê-lo com mais frequência durante o verão. Dói-me criticar os nossos pais, mas receio que não possa continuar a viver sob o teto deles enquanto insistirem em se misturar com o grupo perigoso que cerca Dumbledore. Se você estiver escrevendo a mamãe uma hora dessas, talvez possa lhe dizer que um tal Sturge Podmore
que é um grande amigo de Dumbledore, recentemente foi mandado para Azkaban por invadir o Ministério. Talvez isto abra os olhos deles para o tipo de ralé com que presentemente estão convivendo. Considero-me uma pessoa de muita sorte por ter escapado do estigma de me associar com gente dessa laia. O ministro não poderia ter sido mais generoso comigo, e realmente espero, Rony, que você também não permita que os laços de família o seguem para a natureza equivocada das crenças e os atos dos nossos pais. Com sinceridade, espero que em tempo eles percebam como estavam enganados e naturalmente estarei pronto a aceitar desculpas formais quando esse dia chegar. Por favor, reflita com muita atenção sobre o que eu disse, particularmente quanto ao Harry Potter. E parabéns mais uma vez por ser agora monitor, seu irmão Percy. Dá vontade de dar assim, ó, 3 tapas na cara do Percy e falar: acorda, meu filho, você tá vivendo num sonho. Tá sendo enganado. Harry ergueu os olhos para Rony. Então, disse tentando dar a impressão de que achava a coisa toda uma piada. Se você quiser, como é mesmo? Ele consultou a carta de Percy. Ah, sim, cortar os vínculos comigo? Juro que não serei violento. Me dá isso aqui, disse Rony estendendo a mão. Ele é, disse Rony gaguejando e rasgando a carta de Percy ao meio. A maior, e rasgou-a em 4. Anta, e mais uma vez em 8avos, do mundo, e atirou os pedaços no fogo. Vamos, precisamos terminar os deveres antes do dia amanhecer, disse a Harry com renovada energia, tornando a puxar o trabalho da professora sinistra para perto. Hermione olhava Rony com uma estranha expressão no rosto. Ah, me dá isto aqui, disse de repente. Que? Perguntou Rony. Me dá esses deveres, vou dar uma lida e corrigi-los. Você está falando sério? Ah, Hermione, você é uma salvação, disse Rony. O que vocês podem dizer é o seguinte. Prometemos que nunca mais deixaremos os deveres para a última hora, disse ela, estendendo as 2 mãos para receber os trabalhos dos garotos. Mas ainda assim tinha um ar de quem estava achando uma certa graça. 1000 vezes obrigado, Hermione, disse Harry com a voz fraca, entregando seu texto e contornando a afundar na poltrona, esfregando os olhos. Passava agora da meia-noite e a sala comunal estava deserta, exceto pelos 3 garotos e Bichento. O único som era o da pena de Hermione riscando frases aqui e ali nos trabalhos, e o farfalhar das páginas dos livros de referência espalhados pela mesa em que ela conferia os vários dados. Harry estava exausto, sentia-se também estranho, doente, com um vazio no estômago que não tinha ligação alguma com o cansaço, mas tudo a ver com a carta que agora enegrecia e se encrespava em meio às chamas. Ele sabia que metade das pessoas em Hogwarts o considerava estranho, e até doido. Sabia que o profeta diário andara fazendo insinuações falsas a seu respeito durante meses, mas havia alguma coisa diferente em vê-las, escritas daquele jeito na letra de Percy, em saber que estava aconselhando Rony a terminar a amizade com ele e até a contar histórias sobre ele a Umbridge, o que tornava sua situação mais real aos seus olhos como nada antes o fizera. Conhecia Percy havia 4 anos, se hospedara em sua casa durante as férias de verão, dividira uma barraca com ele durante a Copa Mundial de Quadribol, chegara a receber dele o número de pontos totais pela segunda tarefa do torneio Tribruxo no ano anterior. No entanto, agora, Percy o achava desequilibrado e possivelmente violento. E sentindo uma onda de simpatia pelo padrinho, Harry pensou que Sirius provavelmente era a única pessoa que ele conhecia que de fato seria capaz de compreender o que estava sentindo naquele momento, porque se encontrava na mesma situação. Quase todas as pessoas no mundo bruxo achavam que ele era um perigoso homicida e um grande seguidor de Voldemort, e ele precisara conviver com isso durante 14 anos. Harry piscou os olhos, acabara de ver uma coisa no fogo que não poderia estar ali. Tornara-se visível em um lampejo e desaparecer imediatamente. Não poderia estar ali. Ele imaginara por que estivera pensando em Sirius. Ok, escreva aí, disse Hermione a Rony, empurrando-lhe o trabalho e uma folha escrita com sua letra, e depois acrescente a conclusão que fiz. Hermione, sinceramente, você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci, disse Rony com a voz fraca. E se eu tornar a ser grosseiro com você? Saberei que você voltou ao normal, completou ela. Harry, o seu está bom, exceto o pedacinho final. Acho que você deve ter entendido mal, professora sinistra. A lua Europa é coberta de gelo, não de grelos. Harry? Harry escorregara da poltrona sobre os joelhos e agora estava agachado no tapete poído e chamuscado, espiando as chamas. Harry, chamou Rony inseguro. Por que você está aí embaixo? Porque acabei de ver a cabeça de Sirius no fogo, disse Harry. Falou isso calmamente, afinal vira a cabeça de Sirius nesse mesmo fogo no ano anterior, e falara com ele. Contudo, não tinha muita certeza se realmente a vira dessa vez, e desaparecera tão depressa. A cabeça de Sirius? Repetiu Hermione. Você quer dizer como na vez em que ele quis falar com você durante o torneio Tribruxo? Mas ele não faria isso agora. Seria Sirius? Ela exclamou, os olhos fixos na lareira. Rony deixou cair a pena ali, no meio das línguas de fogo. Estava parada a cabeça de Sirius, os cabelos longos e escuros emoldurando seu rosto sorridente. Eu estava começando a pensar que você iria se deitar antes de todos os outros terem desaparecido, disse ele. Tenho verificado de hora em hora.
Você tem aparecido no fogo de hora em hora? Perguntou Harry com um ar de riso no rosto. Só por uns segundos, para ver se a barra estava limpa. Mas e se alguém o tivesse visto? Perguntou Hermione ansiosa. Bom, acho que uma garota caloura, pelo jeito, talvez tenha me visto de relance mais cedo. Mas não se preocupe, apressou-se Sirius a dizer, quando Hermione levou a mão à boca. Desapareci no instante em que ela me encarou. E aposto que deve ter pensado que eu era uma tora de madeira de forma esquisita ou outra coisa qualquer. Mas Sirius, isso é um risco enorme, começou Hermione. Você está parecendo a Molly. Esta foi a única maneira que pude imaginar de responder à carta de Harry sem recorrer a um código. Os códigos são decifráveis. À menção da carta de Harry, Hermione e Rony se viraram para encarar o amigo. Você não contou que tinha escrito a Sirius, disse Hermione em tom de acusação. Me esqueci, o que era absolutamente verdade. Seu encontro com o Show no Corujal varrera todo o resto de sua cabeça. Não me olhe assim, Hermione. Não havia nenhuma maneira de alguém ter extraído informações secretas da carta. Havia, Sirius? Não, estava muito boa, disse ele sorrindo. Em todo caso, é melhor nos apressarmos, caso alguém venha nos perturbar. A sua cicatriz. O quê? Perguntou Rony, mas Hermione o interrompeu. Nós lhe falaremos depois. Continue, Sirius. Bom, eu sei que não tem a menor graça quando dói, mas achamos que não há realmente nada com que se preocupar. Ela doeu o tempo todo no ano passado, não foi? Foi, e Dumbledore disse que isso acontecia toda vez que Voldemort estava sentindo uma emoção muito intensa, confirmou Harry, ignorando, como sempre, as caretas de Rony e Hermione. Então, talvez ele estivesse apenas, sei lá, realmente furioso ou outra coisa qualquer na noite em que cumpria aquela detenção. Bem, agora que ele voltou, deverá doer com mais frequência, disse Sirius. Então você acha que não teve nenhuma ligação com o fato de Umbridge me tocar quando eu estava cumprindo a detenção? Perguntou Harry. Duvido, conheço a reputação dela e tenho certeza de que não é uma comensal da morte. Ela é maligna bastante para ser, disse Harry em tom sombrio, e Rony e Hermione concordaram vigorosamente com a cabeça. É, mas o mundo não está dividido entre os bons e os comensais da morte, disse Sirius com um sorriso enviesado. Mas sei que ela não é flor que se cheire. Você devia ouvir o que Remo diz dela. Lupin a conhece? Perguntou Harry, lembrando-se dos comentários da Umbridge sobre mestiços perigosos na primeira aula. Não, mas ela apresentou um projeto de lei contra lobisomens há 2 anos que torna quase impossível para ele arranjar um emprego. Harry se lembrou da aparência mais andrajosa de Lupin ultimamente, e sua raiva da Umbridge aumentou ainda mais. O que é que ela tem contra lobisomens? Perguntou Hermione indignada. Tem medo, imagino, disse Sirius sorrindo da indignação da garota. Aparentemente, ela tem aversão a semi-humanos. No ano passado, também fez campanha para que os sereianos fossem arrebanhados e etiquetados. Imagine desperdiçar tempo e energia perseguindo sereianos quando há Beatriz como um monstro à solta por aí. Rony riu, mas Hermione pareceu aborrecida. Sirius disse em tom de censura. Francamente, se você fizesse um mínimo esforço com o monstro, tenho certeza de que ele corresponderia. Afinal de contas, você é o único membro da família dele que restou. E o professor Dumbledore disse... Então, como são as aulas da Umbridge? Interrompeu a Sirius. Está treinando vocês para matar mestiços? Ai, que saco. Eu não consigo sair do negócio. O que eu fiz? Não é isso. Saco. Não, fora da tela. Eu não tenho mais moderador não, porque se eu tiver moderador, eu fico com menos visualização. Então eu não tenho moderador. Eu tava tentando fazer isso agora, por isso que eu parei de ler, tá, gente? Tava fazendo isso que eu não tô com
a tela de moderação aqui, então eu tive que fazer de uma forma diferenciada e tava dando... Tava difícil pra fazer, mas foi. Não, mano, o pior é que eu nem tinha entendido o que ele tinha falado. Tipo, eu respondi, tipo, mó de boa. Tipo, que eu tenho a varinha da Hermione e a varinha do Harry Potter e, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Não, respondeu Harry, ignorando a cara de ofendida de Hermione por ter sido interrompida em sua defesa do monstro. Ela não está deixando a gente usar magia. Relaxa, eu nem peguei digamos assim, a maldade na mensagem, tá ligado? Só o que fazemos é ler livro-textos idiotas, disse Rony. Ah, bom, era de se esperar. A informação que temos de dentro do Ministério aqui foi de não querer que vocês recebam treinamento de combate. Treinamento de combate? Repetiu Harry incrédulo. O que é que ele acha que estamos fazendo aqui? Formando um exército bruxo? É exatamente o que ele acha que vocês estão fazendo, disse Sirius. Ou melhor, é exatamente o que ele receia que Dumbledore esteja fazendo, formando seu exército particular com o qual poderá tomar de assalto o Ministério da Magia. Ao ouvir isso, os garotos fizeram uma pausa, depois Rony disse. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi, mesmo levando em conta todas as que Luna Lovegood inventa. Então estamos sendo impedidos de aprender defesa contra as artes das trevas porque Fudge tem medo que a gente use feitiços contra o Ministério? Perguntou Hermione furiosa. É, confirmou Sirius. Fudge acha que Dumbledore não se deterá diante de nada para tomar o poder. Está ficando cada dia mais paranoico com relação a Dumbledore. É uma questão de tempo ele mandar prendê-lo sob alguma acusação fajuta. Isso lembrou a Harry a carta de Percy. Você sabe se vai sair alguma coisa sobre Dumbledore no Profeta Diário amanhã? Percy, o irmão de Rony, acha que sairá. Não sei, não vi ninguém da Ordem o fim de semana inteiro. Estão todos ocupados, ficamos somente o monstro e eu. Havia uma nítida nota de amargura na voz de Sirius. Então você também não teve nenhuma notícia de Hagrid? Ah, disse Sirius. Bom, ele já devia estar de volta. Ninguém tem muita certeza do que aconteceu. Então, notando a expressão chocada dos garotos, acrescentou depressa. Mas Dumbledore não está preocupado, então vocês não precisam ficar nervosos. Tenho certeza de que Hagrid está ótimo. Mas, se ele já devia estar de volta, comentou Hermione com uma vozinha ansiosa. Ele e Madame Maxime estavam juntos. Estivemos em contato com ela e soubemos que os dois tiveram de se separar na volta. Mas não há nada que sugira que ele esteja machucado ou... Bem, nada que sugira que ele não esteja perfeitamente bem. Pouco convencidos, Harry, Ron e Hermione se entreolharam preocupados. Escute, não saia por aí fazendo perguntas sobre a ausência de Hagrid, acrescentou Sirius. Assim irá atrair mais atenção para o fato de ele não ter voltado, e sei que Dumbledore não quer isso. Hagrid é durão, vai se sair bem. E quando viu que os garotos não pareceram se animar, Sirius perguntou: E afinal, quando é o próximo fim de semana de vocês em Hogwarts? Estive pensando. Nos saímos muito bem com o disfarce de cachorro na estação, não foi? Achei que podia. Não! Exclamaram Harry e Hermione juntos, muito alto. Sirius, você não leu o Profeta Diário? Perguntou Hermione nervosa. Ah, aquilo, comentou Sirius rindo. Sempre estão adivinhando onde estou, mas não têm realmente a menor ideia. É, mas acho que desta vez eles têm, disse Harry. O Malfoy disse uma coisa no trem que nos fez pensar que ele sabia que era você e o pai dele estava na plataforma, Sirius. Você sabe, o Lúcio Malfoy. Então, não apareça por aqui em hipótese alguma. Se o Malfoy o reconhecer de novo... Está bem, entendi o recado. Ele pareceu desgostoso. Foi só uma ideia. Pensei que você talvez gostasse de se encontrar comigo. Gostaria, só não quero ver você atirado de volta em Azkaban. Houve uma pausa em que Sirius olhou para Harry, uma ruga entre seus olhos fundos. Você parece menos com seu pai do que eu pensei, disse finalmente com uma inconfundível frieza na voz. O risco teria sido a arte mais divertida para o Tiago. Olhe, bom, é melhor eu ir andando. Estou ouvindo o monstro descer as escadas, disse Sirius, mas Harry teve certeza de que ele estava mentindo. Vou lhe escrever dizendo quando poderei voltar ao fogo, então. Tá bem? Se você puder arriscar. Ouviu-se um estalido mínimo e o ponto em que estivera a cabeça de Sirius foi retomado pelas chamas saltitantes. E assim, pessoal, acabou mais um episódio. Oh, episódio não, mais um capítulo. E eu vou comer mais um pouquinho de danoninho com sucrilhos. Por quê? Porque é muito bom. Só por isso, só porque é muito bom. Só. Se não fosse muito bom, eu não comeria.
Ai, meu Deus. Então, pessoal, é isso. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificação de vídeos novos. E por hoje é só, pessoal. Um grande beijo para vocês e até a próxima.